Gatilhos mentais são super populares, muito usados, ou pelo menos a maioria das pessoas e dos e-commerces tentam usar, mas quando usados da forma errada, eles podem, na verdade, matar suas vendas, né? Ter o efeito inverso do que você espera. E por isso que nesse episódio do podcast Você Lucrou, nós vamos falar justamente sobre quais são os principais gatilhos mentais, o porquê eles funcionam, porque é muito importante você entender o porquê que cada gatilho funciona para você conseguir aplicar eles da forma correta e como a gente recomenda que você aplique eles no seu e-commerce de uma forma legítima, ou seja, de forma real, sem querer enganar o consumidor e sem querer usar eles como forma de manipular as pessoas, né? É mais uma persuasão ali para pessoa, para aumentar a chance da pessoa comprar de você e não uma manipulação. Eu sou o Kevin Quintino, te ajudo a vender mais, fazendo o simples e óbvio bem feito. E para me ajudar nesse tema, eu estou aqui com o Rodrigo Xisté. Eu sou o Rodrigo Xisté, especialista em CRM e e-commerce. Então vamos lá, começando, né? Existe muitos gatilhos mentais, acho que a lista aí passa fácil dos 10, 15, talvez até 20. Nós vamos tratar nesse episódio dos 7 gatilhos mentais que o Robert Cialdini fala no livro Armas da Persuasão, que talvez sejam os mais populares, os mais difundidos aí pela internet. É, então a gente vai focar neles nesse episódio, porque senão o episódio também ficaria muito longo, mais do que a gente já acha que esse episódio vai acabar ficando. E uma coisa também que a gente quer trazer para cá, que a gente acredita que pode gerar bastante valor para vocês nos episódios, é que todos os episódios, a partir de agora, vão ter um mapa mental, né? Você vai poder resgatar um mapa mental que a gente vai resumir e às vezes até colocar uma coisinha ou outra extra ali. Então é bem interessante mesmo que você assista o episódio completo, você resgatar esse mapa mental que é para você ter ali como se fosse um playbook, um resumo do episódio, para sempre que você tiver uma dúvida sobre o tema, você vai lá, resgata, olha aquele mapa mental e dá uma olhada para você se lembrar. Afinal, não dá para a gente lembrar de tudo a todo momento, tem que estar terceirizando um pouco aí, fazendo uma extensão da memória nesses mapas mentais. E para resgatar ele, a gente vai falar mais durante o episódio, o que, que você tem que fazer e tudo mais, mas a gente vai falar isso mais para frente. Então, bora começar aqui com um gatilho que eu coloquei aqui em primeiro lugar. Não tem uma ordem específica, tá? Para já começar, mas vamos falar da reciprocidade, né? Que seria basicamente como o próprio Robert Cialdini diz aqui no livro dele, nós nos sentimos obrigados a devolver para as pessoas a forma, né, o comportamento pelo qual a gente teve delas. Então, se o X me trata bem, eu me sinto obrigado a tratar ele bem novamente. Se a pessoa me trata mal, não é necessariamente que eu vou tratar ela mal, mas eu não me sinto bem em, tipo, tratar ela bem, né? Tem essa Uhum. questão. Então, vamos começar falando sobre como funciona essa reciprocidade no e-commerce, como criar esse impulso psicológico ali, quase que um débito social que a gente tem com a pessoa, né? Para começar, tem a parte do porquê funciona, né? Que é justamente o que a gente comentou aqui, que a gente vai te explicar o porquê cada dos gatilhos funciona, porque é muito importante você não só entender o que é o gatilho e formas de aplicar, mas também o porquê funciona, porque assim você vai conseguir meio que fazer o diagnóstico ali de por que que talvez você aplicou no seu e-commerce e não está funcionando, por que que alguma coisa deu certo, alguma coisa deu errado. Para começar, o gatilho da reciprocidade ele se baseia muito numa coisa chamada norma social, né? Que é basicamente tá presente em várias culturas. E o que que seria essa norma social? Eu até cheguei a comentar aqui em um outro episódio de um estudo que fizeram que colocaram nos vizinhos deles, né, uma placa, né, vamos supor, o Xtel, eu vou lá na casa dele e eu quero instalar uma placa na frente da casa dele falando sobre alguma ação social, divulgando algum evento, enfim, qualquer coisa do tipo. Se eu chegar simplesmente lá, bater na porta dele e falar: "Oi, Xtel, tudo bem? Então, eu gostaria de instalar essa placa aqui que vai falar sobre tal causa, tal conscientização, ou então sobre um evento que vai acontecer aqui na cidade. Eu posso instalar no seu quintal?" A grande chance dele falar que não, né? Existe uma grande chance dele falar que não. Porém, esse estudo descobriu que se a gente chegar a abordar essa pessoa e falar: "Oi, Sisté, tudo bem? Então, eu estava aqui passando pela vizinhança, eu estou pedindo para pro pessoal da vizinhança instalar essa placa aqui na frente da casa deles, que vai estar avisando sobre essa conscientização social ou sobre esse evento que vai acontecer na cidade. Vários dos seus vizinhos aceitaram instalar a placa. Eu posso instalar a placa também na frente do seu quintal?" A chance dele aceitar é muito maior, justamente porque ele quer fazer parte da norma, né? Se todo mundo está aceitando, por que que eu não vou aceitar? Uhum. Então essa é uma coisa que impacta bastante
na norma social. Fora que tem também o vínculo emocional, que seria a questão de o ato de dar antes de pedir, que é uma coisa que na internet não está acontecendo muito, né? O pessoal acaba querendo extrair valor antes de gerar valor. Uhum. É uma coisa que a gente até comentou no episódio de cashback, né? Que a pessoa vai muito afobada lá em querer já executar ações que às vezes só funcionam mais para frente. Não é o momento ali da pessoa trazer isso. Então vamos começar falando um pouco sobre esse vínculo emocional, né? O porquê que a gente tem que gerar valor para a pessoa antes de pedir algo em troca. Você em CRM tem algum exemplo, alguma coisa que te vem à mente? Praticamente toda a minha estratégia de CRM é voltada em reciprocidade, tá? Porque eu faço uma estratégia de CRM baseado em conteúdo. Então, a primeira coisa é eu vou te entregar valor sem te pedir nada em troca. Mas o seu e-mail de conteúdo não tem um produto? É lógico que tem um produto. Mas eu não estou falando compre o meu produto agora. Eu estou falando, toque esse conteúdo super legal e super bacana. Depois vem o meu produto, depois vem aqui mais outro super conteúdo legal e bacana e outro conteúdo super legal e super bacana. O meu conteúdo não tem uma chamada para ação de venda, mas o meu produto está lá e gera venda esse conteúdo. Mas deixa eu só fazer um e-mail de conteúdo sem venda. Às vezes não se paga o seu esforço. Então por isso que a gente põe a venda nisso. Mas a ideia da venda é que a venda está ali como um suporte. Porque a reciprocidade é, pô, agora que eu vi que eu preciso disso, de quem eu compro? Eu vou comprar de você. Já tá fácil. A reciprocidade acontece muito se você for ver em e-commerce, quando a gente fala em SEO, né? Quando a gente fala em estratégias de conteúdo para e-commerce, é exatamente gerar essa reciprocidade. Porque você vai lá e pesquisa no Google como fazer torta saudável. E você cai num site de uma pessoa falando como fazer torta saudável. Você rompeu a primeira barreira do marketing, que é a barreira do desconhecido. Agora você sabe que o Tudo Gostoso, o maior site de receita do Brasil, ele é uma estratégia de conteúdo para uma outra marca. E aí você já confia nesta marca que você vai falar, bom, ele me ajudou a resolver o problema de como fazer uma torta gostosa. Se ele me recomendar qualquer site para comprar os ingredientes, é muito mais provável que eu compre dele, porque ele já me criou essa reciprocidade. Pô, ele já me entregou uma coisa de valor. Uhum. Se o Tudo Gostoso falar, compre os seus ingredientes para fazer sua torta gostosa via daqui, pelo app, e tem um benefício X, você tende a comprar pelo esse movimento de reciprocidade. Diferente do daqui tentar falar para você. Você vai lá, procura como fazer uma torta gostosa, você fala, os ingredientes são esses, compre aqui. Você nem entregou a receita, nem falou como é que faz, sabe? Esse é o movimento, né? O Mairo Vergara, que é um cara que foi expoente no mercado digital, que vende curso de inglês, tinha uma ideia sobre esse gatilho muito boa, né? Quando você está entregando valor, você não pede nada em troca. E quando você está pedindo, você peça. Uhum. Então, basicamente, é essa reciprocidade. Quando você vai entregar alguma coisa de valor, entregue. Seja 100% entregue naquilo. Olha, nós estamos gravando esse conteúdo, todos os outros podcasts são entregas de conteúdo de valor. Nós não estamos escondendo como é que faz, nós não estamos deixando ali nas entrelinhas, porque você vai ter que habilitar um hack para conseguir descobrir o que a gente faz. Não, nós estamos falando literalmente De o que a gente kimono faz. aberto. Eu descobri essa expressão esses dias, né? De kimono aberto. A gente tá aqui de Isso. kimono aberto pra você. A gente está falando exatamente como a gente faz. A diferença entre a gente falar como a gente faz e realmente fazer é que tá o negócio. Sim. Tem Quando vários conhecimentos que às vezes até a gente é difícil de explicar, sabe? Porque você vai ver, por exemplo, não sei, um lutador profissional, não sei, alguém que tem milhares de horas em alguma atividade. Às vezes essa pessoa não consegue explicar o porquê que ela faz determinada coisa, porque é algo meio intuitivo, né? Uhum. Então também tem essa questão com a gente, mas o que a gente conscientemente sabe que a gente faz, a gente acaba expondo aqui sem problema. E aí a reciprocidade está no quê? Você vai fazer esse conteúdo para depois me vender algo? Não é esse o ponto. A reciprocidade é que ganha os dois lados. Quando eu te entrego um conteúdo de valor, no momento que eu estou te entregando esse conteúdo, eu estou refletindo. Eu estou pensando sobre as ações que eu já fiz, estou expondo isso, vai me gerar também mais Sim, conteúdo e mais reflexão e vai te ajudar. Então a reciprocidade é aquela plantinha que todo mundo planta e todo mundo colhe. sim.
Quando Então, um ensina, dois aprendem. exato, porque quando a gente está ensinando, é necessário para você ensinar alguma coisa que você quebre em etapas, que você fale. Então a gente está falando do porquê dos gatilhos, estamos falando dos gatilhos. Você precisa de uma metodologia de ensino. O que quando a gente fala metodologia de ensino, está por trás disso. Para você passar uma informação para uma pessoa que seja digerível, é necessário que você quebre em etapas do mais simples para o mais complexo. E tem várias formas de fazer isso. Então você necessita fazer isso, não é só ligar a câmera e sair falando aleatoriamente, porque você tem que construir um raciocínio para que a pessoa consiga compreender. E aí você vai gerar essa reciprocidade, porque você está entregando algo de valor. Quando ela precisar de algo em torno daquilo, você já não é mais o desconhecido. E às vezes, se a sua reciprocidade é tão boa, se você gera muito valor, você passa de desconhecido para ser o guru. É que a palavra guru no Brasil é muito Uhum. mal Suja, né? interpretada, Meio né? sujado. Mas eles usam aqui expert, né? Então, por isso que eu falo, sou expert em CRM. Eu odeio essa palavra, especialista, eu odeio essa palavra, não sou Hum. especialista em nada, porque deixa você muito nichado, né? Mas funciona como marketing, até para comunicação rápida. Eu tenho Mais dois fácil da pessoa segundos para me entender. apresentar. Se você já conhece, é mais fácil eu usar a expressão que você já conhece. Mas a reciprocidade se dá nesse ato de você fazer algo de valor sem esperar nada em troca. Bom, mandamentos de Deus, né? Faça as coisas sem esperar nada em troca. Eu acho que é a reciprocidade mais pura. Mas quando a gente está falando de e-commerce, você está fazendo as coisas e você depois vai ter algo em troca, sim. Você vai divulgar o seu produto, você vai fazer essa pessoa engajar nessa jornada. Mas mesmo assim, quando você está fazendo o conteúdo, o seu esforço tem que ser que você está fazendo aquilo realmente entregue. Do mesmo esforço que você faria para fazer uma coisa para ganhar algo em troca, você faz sem ganhar nada em troca. Aí você vai ter a reciprocidade. E faça isso durante um tempo e com uma consistência. Não seja um interesseiro. Fiz isso, eu já quero ganhar tal coisa. Uhum. A reciprocidade, ela está na constância que você faz algo. Se você vai colher frutos ou não, vai do tempo, é uma consequência de um bom trabalho. É sempre até que se você, mas eu estou no e-commerce, eu presto serviço para um e-commerce, qual que é a reciprocidade que eu vou receber do dono do e-commerce, daquilo? A reciprocidade você já recebe que é o seu trabalho bem feito. Então, isso vai para você que quer vender para novos clientes e para você se vender como uma pessoa que trabalha com isso. Então, reciprocidade tem vários campos da vida da pessoa, mas na transação de um e-commerce, aquele que gera mais valor antecipadamente é o e-commerce que vai ser escolhido. Então, com estratégias de conteúdo, você consegue fazer isso. Eu faço isso nas minhas comunicações de CRM, para quando eu faço uma ativação, olha, produto tal, você está com condição especial, você está com desconto progressivo, você está com brinde, as minhas taxas de abertura de e-mail, falando mais especificamente, são muito altas. Sim, Então, eu trabalho com taxa de 30% a 40%. Por quê? Porque eu já entrego conteúdo de valor. E não é sim. só aqui que eu fiz isso e já vi isso acontecer. Quando era mercado financeiro, a base do conteúdo era conteúdo de valor. Então, era newsletter diária, com análise do analista-chefe da casa, mais as análises específicas de produto. E aí, depois você tinha os conteúdos promocionais. Mas você sempre entregava primeiro um conteúdo de valor para depois fazer um promocional. Perfeito. E é justamente isso, né? Porque a gente vai falar sobre o gatilho da autoridade também mais pra frente, só que o gatilho da reciprocidade também pode Gerar autoridade. gerar autoridade, né? Te transformar em uma autoridade. E, obviamente, que usando esses dois gatilhos você pode vender mais. Isso até me lembrou, quando você estava comentando, sobre até uma coisa que acho que ele era imperador, né? O imperador Marco Aurélio. Que ele Uhum. era um. Ele gostava muito de estoicismo, né? E ele, no livro dele, Meditações, né? As Meditações de Marco Aurélio, ele disse: pare de pedir a terceira coisa, né? O que seria essa terceira coisa, né? Eu tô vendo aqui na minha cola que é do Instagram do Daily Stoic, né? Do Ryan Holiday, que é um escritor também. E ele basicamente falou assim, ó, quando você faz uma coisa boa e a outra pessoa se beneficiou, ou seja, você fez uma coisa boa, essa é a primeira coisa, outra pessoa se beneficiou, essa é a segunda coisa. Qual que seria a terceira coisa? É justamente o obrigado, né? Que seria Uhum. a reconhecimento, o crédito, o pagamento. Então você tem que parar de pedir essa terceira coisa. Você faz algo de valor, outra ou outras pessoas vão se beneficiar e parou por aí, não precisa ter a terceira. É claro que eu acho que assim, eu acredito que todas as vezes que a gente faz alguma coisa, mesmo que subconscientemente, a gente tá fazendo aquilo esperando algo em troca. Porque só de fazer o bem, vários estudos já mostraram isso, só de fazer o bem, isso já te ajuda de certa forma psicológica, você vai se sentir bem. Uhum. Então, fazer o bem
faz você se sentir bem, então, de certa forma, é algo egoísta também. E mas pare de pensar que, só porque eu tô entregando isso pra pessoa, ela tem que te dar algo em Ela tem uma troca. dívida. A reciprocidade Exato, não é uma dívida, né. não é uma dívida. Eu tenho uma história pessoal que eu não posso revelar dados, mas basicamente é assim, eu tenho muitos filhos, e aí as pessoas tendem a nos dar bastante coisa, né, porque eu tenho 5 crianças, então as pessoas: "Ah, você tá precisando das coisas, né". "Não, tá bom". E aí a gente aceita. E aí uma pessoa veio e deu uma coisa pra gente, e aí, né, dentro do nosso meio, dentro de tudo que a gente tem de vida pessoal, se prega muito essa coisa de fazer o bem para o outro, não esperar nada em troca. Claro que a gente agradece, a gente fica muito grato. Só que essa pessoa me veio com uma frase totalmente estranha: "Agora você tem uma dívida comigo". Hum, hum. Eu falei: "Mas como assim? Eu nem queria o que você queria me dar, eu só aceitei por uma forma educada, e aí o que me fizer sentido eu vou usar, o que não me fizer sentido eu vou doar para outra pessoa que vai fazer mais sentido. Como assim agora eu tenho uma dívida com você? Então nem me dá". Uhum, Então você não trate a reciprocidade como uma dívida, como um pacto de sangue com outra pessoa. Isso é muito ruim. Não é reciprocidade, sim. isso é um favor. Não é uma forma legítima de usar. Isso, então você tá usando o gatilho errado. A reciprocidade é entregar realmente se doando aquilo. Então, cuidado com isso, porque a linha é bem tênue entre virar um favor e ser uma reciprocidade, tá. A reciprocidade é quando a pessoa te agradece de forma que você não espera. Ou quando ela te recompensa de forma que você não espera. É muito mais nesse sentido do que: "Não, eu tô fazendo um favor porque eu sei que no futuro eu vou poder te cobrar". Sim, Não, são coisas exato. totalmente diferentes. Boa. Então, justamente pegando esse gancho para entrar em quais formas legítimas existem de aplicar esse gatilho da reciprocidade no e-commerce, eu listei algumas aqui. Eu vou falar, vamos passar rapidamente sobre elas. Primeiro, tem uma questão que é a amostra grátis, né? Você pode Uhum, oferecer a amostra grátis de produtos que o seu cliente poderia se beneficiar de consumir. Então, isso é comum em suplementos. A Growth Suplementos faz isso, principalmente com o whey deles, porque o whey tem um problema, né? Ele tem vários sabores. E muitas vezes a pessoa não quer arriscar comprar 30 dias de um whey protein para experimentar um sabor, sendo que pode ser que no terceiro uso ela já não aguente mais, não goste, e seria triste, né? A pessoa ter que jogar 30 dias de whey fora porque não gostou do sabor. Então eles uhum. trabalham bastante com essas amostras para a pessoa conseguir experimentar os sabores separadamente. E ela, achando ali o sabor que mais agradou ela, ela compra o sabor dela e isso também ajuda a manter a recompra. Em cosméticos e perfumaria isso também é muito comum, né, tanto para cosméticos você experimentar se aquilo vai ser, bom para sua pele ou não, quanto em perfumaria, né, ao invés de você vender um frasco inteiro, você manda os minis Uhum, amostrazinhas pra pessoa ver se aquele cheiro é bom, ainda mais se é um e-commerce, né, você não tem como saber a fragrância. Então se você vende um produto e quer vender vários outros, às vezes até para o pack daquela pessoa, você sabe que a pessoa tem família, então você tem linha Kids, você tem linha pro homem, você vendeu para uma mulher, você pode mandar também dos outros produtos, né, um cross ali que faz interessante. Então a amostra grátis ajuda você a fazer essa transição. perfeito. Inclusive eu tenho um caso de quando eu comprei na Minimal Club. Eu comprei calça lá e eles me mandaram um mini frasco, como você comentou, de um perfume, que acho que era alguma marca que eles estavam fazendo collab. Isso eu achei bem curioso, né? Bem interessante também. Você pode fazer collabs com marcas que possam ser sinérgicas com o seu produto, né? Então, É porque o público é o mesmo, né, às vezes exato. faz muito O sentido público, sei isso, lá, né. homem, por exemplo. Acho que o Minimal Club foca bastante em homem. Então, ela fez um collab com uma marca que vende perfume para homem. E aí Uhum. mandava em todos os pedidos um frasquinho lá com um cupom para você comprar o como eu vou dizer, O o perfume perfume, inteiro. isso, o perfume lá na outra marca. Então, isso é bem interessante, pode servir até para você dar um boost em outras marcas suas, né? Você Uhum. tem uma marca, aproveita o público nessa, sem você basicamente copiar a base, mas você estimulando as pessoas que compram essa marca a comprar dessa também. Pode ser bem interessante. E também tem a questão que a gente já comentou, então vou passar super rápido, que seria conteúdo de valor. Quais formas? Tem o blog, tem guia de blog, e-book. É que e-book hoje em dia tá meio fraco, né? É muito curioso, porque o livro físico, ele tem alto valor, mas o livro digital tá cada vez perdendo mais valor, né? E sendo que o valor do livro é o É, conteúdo e o não é a conteúdo é o mídia, mesmo, né. exato. Então é porque o e-book também é outro, eu acho que é mais o termo, né? O termo ficou tão, as pessoas usaram tanto e com muitas pessoas usando, tem as pessoas que vão sujar o termo, né? Porque o pessoal começou a fazer e-book de tudo, e-book que não entregava valor.
Então hoje as pessoas quando falam, você vai ganhar um e-book, tipo, já fica meio assim, já torce o É porque nariz. não é um livro, né? Esse Uhum, é o problema. Eles usam a expressão e-book para coisas que não são livros. exato. São materiais digitais, tudo, mas não são livros, né? É isso que a gente falou. O livro ele tem um princípio, ele tem uma estrutura que tem que ser seguida. E aí, infelizmente, como usam a palavra errada para dizer várias coisas, acaba que não funciona. Mas serve sim como iscas digitais, elas entregam bastante valor. Então, iscas digitais entregam um valor altíssimo e que geram reciprocidade. Então use essas iscas digitais porque funcionam e para você que é um e-commerce, às vezes faz sentido. Se você vende ferramenta, entrega lá manual de como faça você mesmo, né? É, um vídeo Faz, tutorial, e transforma assim, pega um material e dissemina em todos os canais. sim, Se é um faça você mesmo num e-book, numa isca digital, é o faça você mesmo no vídeo, é o faça você mesmo num carrossel. Então você distribui todo esse exato. conteúdo, você faz um grande Você conteúdo reaproveita, e, recicla, e distribui, né? exato. Tem também brinde no pedido, e esse brinde seria sem condicionar a uma compra futura, né? Porque tem alguns brindes que falam, no seu próximo pedido você vai ganhar tal coisa, que aí é mais parecido com cashback, por exemplo. Né? Tem a questão do brinde. E uma coisa que eu falaria também sobre o brinde é que tem duas formas de você dar o brinde. Tem a forma de você dar o brinde como um presente ou como um incentivo. E cada um tem seus prós e contras. O que seria um brinde como incentivo? Pedidos acima de tanto você ganha um brinde. Você tá vendo que você tá atrelando algo a um incentivo? Você tá incentivando a pessoa a comprar acima de, por exemplo, R$ 250 para ela ter o brinde. Então, primeiro, que não é uma surpresa, porque ela Uhum. sabe se ela passar daquele valor, ela vai ter um brinde, ou deveria ter, né? Se você não entregar, vai ser uma baita de uma quebra de expectativa. Então, não é algo surpresa. E esse incentivo, ele costuma ser bem fácil também de você avaliar o impacto, né? Você coloca lá, ó, compras acima de tanto, você vai ganhar o brinde. Se você vê que o ticket médio aumentou e tudo mais, é algo que veio daquela ação. Só que também tem vantagem, no meu ver, em você oferecer algo surpresa, né? A pessoa comprou e quando chegar na casa dela, ela vai receber algo surpresa. Por exemplo, isso da Minimal Club, quando eu recebi, chegou a amostra do perfume, eles não disseram que ia chegar uma amostra do perfume, que eu me lembre. Então, pra mim foi uma surpresa. Eu olhei ali e falei, nossa, E eles nem coisa esperam que você diferente. compre o perfume. Essa é a Exato. reciprocidade. Eu tô te entregando algo de valor, é interessante, acho que faz sentido Se pra você quiser você, comprar, ainda tem um cupom aqui, mas mas se você eu não quiser. sei. Se você não comprar, não vai acontecer absolutamente nada. Uhum. Então é mais ou menos essa despretensão da coisa, né? A reciprocidade tá dentro disso. Exato. E gera emoção positiva, né? Porque é uma coisa que a pessoa ganha ali, tipo, opa, é uma surpresa positiva. E sempre que você gera surpresa, gera emoções positivas no seu cliente, você aumenta a chance dele continuar comprando com você. Eu sou nostálgico daqueles dos jogos, né? O Kevin gosta bastante de jogo, mas não sei se ele chegou na mídia física quando você abria a caixinha e tinha o encarte lá dentro. Isso Uhum. pra mim era uma reciprocidade muito grande. Eu sempre Sim. gostava de comprar jogos das mesmas produtoras que entregavam um encarte com toda a informação básica do jogo. Uhum. Era um valor físico muito grande. Já diferente de um jogo que só vinha só o jogo sem encarte, sem nada, você normalmente os jogos mais de séries, né? Então, jogos de futebol, jogos de esporte, não vinha, porque o jogo é sempre o mesmo todo ano. Uhum. Mas esses outros que eram de aventura, e tinha um encartezinho que tinha história, tinha algumas informações que você não vai ter no jogo, não vai ter em outro lugar, Aham. mas eles estão dando ali como sei lá, um mimo. É muito valoroso, né? Então, eu acho que faz sentido você no seu e-commerce, se você conseguir entregar alguma coisa que faça valor no seu produto, às vezes é um folhetinho, é um encarte, é alguma coisa que melhore a experiência, ganha total reciprocidade, é provável que depois ele vai comprar de novo com você só por causa disso. Então você se diferencia. Eu vendo um produto que todo mundo vende. Faz Aham. essa coisa diferente. Vende o que ele. Qual que é a maior dúvida que tem no seu atendimento? Já dá lá, entrega lá numa coisinha impressa, como usar, como fazer, quais as melhores práticas. Isso você vai conseguir se diferenciar, já que todo mundo vende o mesmo produto. Então você consegue ter uma diferenciação no seu, que a gente chama de unboxing, né? Na Uhum. experiência de abertura da caixa. É, perfeito. Infelizmente, no GTA Rio de Janeiro que eu comprava no Camelô, não vinha esse encarte, mas eu tive dois jogos Hum, originais de Play 2 e vinha, era legalzinho mesmo, apesar de que eu nunca abri esses encartes. hum. É, e também uma coisa, né? Eles têm um potencial muito maior de gerar UGC, né? O conteúdo gerado por cliente. O UGC tá na moda hoje em dia, tem até plataformas que você consegue meio que comprar esses UGCs, você coloca a sua empresa lá, e aí qualquer pessoa pode pedir o produto para fazer conteúdo. Só que o UGC que vem dessas pessoas que se surpreendem com a entrega, com o unboxing e tudo mais, é um UGC muito mais sincero, honesto e que converte muito mais
do que esse UGC que a pessoa já está esperando para fazer o UGC, né? Porque para pensar você. Você, eu imagino que não é uma pessoa que costuma fazer unboxing de tudo que você recebe, né? Uhum. Agora, imagina se eu, que acompanho o Xterno no Instagram, ele nunca posta nada. Tipo, nunca posta nada. Do nada ele posta um story falando bem de uma experiência. Tipo, nossa, olha o que eu vi aqui, olha como veio essa marca, e não sei o quê. Aquilo lá vai impactar mais as pessoas que seguem o Xter e, consequentemente, vai ter um impacto maior a mensagem. Porque, pô, ele não costuma fazer isso. Deve Uhum. ter sido tão impactante para levar ele a fazer isso. Diferente de uma pessoa que está acostumada a fazer UGC de tudo, que você vê os stories da pessoa, tudo é tipo, ó, o unboxing disso aqui, ó, eu comprei isso aqui, ó, não sei o quê. E ainda deixa o cupom da pessoa depois, né? Uhum. Compra lá também com esse cupom. Você vê como o impacto é muito diferente, né? O cliente, ele vai se sentir obrigado, tipo, não, eu preciso gravar isso para mostrar para as outras pessoas o quão incrível essa marca é. Ela vai lá, grava, posta e não coloca cupom nenhum, entendeu? Então é mais algo honesto, sincero ali, e com certeza a venda muito maior. Beleza, agora a gente vai para o segundo. Vamos tentar um pouco mais rápido, porque já foram 25 minutos só no de reciprocidade. Mas vamos tentar ir rápido sem deixar incompleto. Vamos lá, começando com a frase então do livro, o Robert Cialdini ele fala sobre compromisso e coerência, que é o segundo gatilho, que quando nós fazemos uma escolha ou tomamos uma posição sobre algo, nós enfrentamos pressões pessoais e interpessoais para a gente se comportar de forma consistente com esse comportamento, essa posição que a gente tomou. O que isso quer dizer? Ah, se eu falo que eu virei vegano, que eu vou virar vegano, nos meus stories, sei lá, eu falei para todo mundo que eu conheço que eu virei vegano. Eu vou me sentir agora mais compromissado a me manter vegano. Ah, se eu falo que agora eu vou começar a fazer academia, eu fico mais compromissado a manter minha palavra, digamos assim. Porque se eu mudar, meio que eu vou falar, putz, e aí, você não estava naquela de academia? Uhum. Parou por quê? Gera um desconforto, né? Então, esse que seria o gatilho do compromisso e da coerência. Então, como que ele funciona? É como eu comentei, quando a pessoa assume publicamente algo, né? Publicamente ou até internamente. Às vezes pode funcionar quando ela assume para ela mesma. Não, eu vou mudar isso, não, eu vou fazer isso. Por isso que quando você vai ver as pessoas tentando vender curso, essas coisas, muitas vezes eles estimulam que a pessoa faça essa esse comprometimento, tanto em público quanto para ela mesma, né? E também serve para pequenas ações, por exemplo, preencher um formulário, né? Então, quanto para grandes ações, como uma assinatura de um contrato, comprar um produto ou começar um processo de transformação, seja, sei lá, uma academia, suplementação e tudo mais. Agora vamos falar então por que que isso funciona, né? A gente já deixou bem claro isso, mas por que que isso funciona? Primeiro é a identidade, né? Então, a pessoa ela quer agir de forma coerente à pessoa que ela acredita que ela é. Não necessariamente ela é aquela pessoa, mas ela quer agir de forma coerente ao que ela é. É aquele negócio que a gente fala de dissonância cognitiva também. Então, como que a gente pode fazer, na sua opinião, né, para trazer para CRM, para e-commerce, justamente esse comprometimento, fazer a pessoa se comprometer com uma causa, com alguma coisa que vai estimular ela a continuar comprando o produto, por exemplo. Tem uma coisa que a gente faz que é um atalho de fazer compromissos, que é a gente pegar as pessoas que aquela pessoa admira e fazer com que essa pessoa tenha um compromisso público. E aí ele vai intercalar outros gatilhos, tá? Mas vamos focar só no compromisso. É, pensa que o Kevin é uma pessoa influente no meio esportista e o Kevin está se propondo a promover o badminton pelo Brasil. Quando o Kevin levanta essa bandeira publicamente, ele fala e aciona as pessoas. Você também que quer angariar essa causa, se comprometa comigo fazendo um stories da sua quadra Uhum. de badminton, falando que você tá pela causa do badminton pelo Brasil e a gente vai levar isso pelo Brasil. Aí você usa o influenciador para gerar esse buzz junto com as pessoas que não são influenciadoras. E aí você gera esse comprometimento, todo mundo fez o vídeo lá bonitinho, todo mundo colocou a hashtag. Todo mundo está comprometido, todo mundo fez isso. Daqui a 3 meses tem uma loja de badminton vendendo produto para todas as pessoas. Então, isso é uma estratégia de marketing usando o comprometimento. O que vai acontecer com essas pessoas que fizeram essa ação? A probabilidade delas comprarem algum produto dessa empresa vai ser muito maior. Ah, mas qual é o outro caminho? Você só anunciar produto de badminton para quem joga badminton. Tá vendo que tem um valor diferente nisso? É muito mais difícil de você fazer isso.
Como é que você penetra no mercado que já tem uma concorrência, já tem. Então, você usa essa questão da causa do comprometimento para fazer isso. Outro exemplo, a Ford está hoje comprometida que ela, enquanto não for proibido, nossos carros vão ser manuais, né? A propaganda do Mustang. Então, ele está levantando uma causa, ó, quem gosta de carro manual e é contra os carros automáticos, tá aqui. Então tá comprometido. Aí o cara começa a postar, eu também apoio, eu apoio, eu apoio, eu apoio, eu apoio. Então a probabilidade desse cara comprar um carro manual daqui a tanto tempo é muito maior, Sim. porque ele está Ou dele não comprometido migrar pro pro automático. automático. Então ele está comprometido com aquilo, mesmo que seja mandando um comentário numa publicação. Uhum. É um tipo de ambiente que a gente acha que não, mas eu tenho essa percepção, e aí talvez eu não sei se é realmente isso, tá? Mas para mim, curtir ou comentar alguma coisa numa rede social, para mim, que sou low profile, é só vou quando realmente importa. É quando eu assumo um compromisso, às vezes Uhum. muito mais interno. Ó, se eu tô curtindo, se eu tô comentando alguma coisa, porque aquilo realmente tem valor para mim. Num geral, a rede social é normal, todo mundo comenta, todo mundo curte. Mas para mim é um compromisso interno. Então, se eu curto um vídeo, se eu curto um conteúdo, se eu curto um comentário, uma publicação, aquilo tem um valor muito grande para moldar o meu comportamento. Então, ontem eu fiz um comentário de um cara que é uma streaming católica. Para mim tem muito valor aquilo. E o CEO, pô, foi lá e o fundador foi lá e curtiu o meu comentário, para aquilo tem mais valor ainda para mim. Uhum. Mas qualquer outra pessoa comentava, qualquer outra pessoa podia comentar. Mas eu que não comento nenhuma publicação e tenho esse meu resguardo no mundo digital, para mim gera valor. Então eu gerei um comprometimento. É muito provável que eu continue assinando o serviço dele, é muito provável que eu continue eh, apoiando essa causa. Então o comprometimento, seja público ou seja privado, ele gera um vínculo muito grande, É, né? você tem que manter sua palavra ali, né? Manter a reputação também. E uma coisa também que entra, e aí não tem muito a ver com reputação nem nada, mas é que às vezes é o caminho mais fácil também. Vamos supor que no passado eu falava para as pessoas perguntavam para mim, qual que é seu esporte favorito? Vamos supor que eu não praticava nenhum esporte, mas eu sempre falava que era vôlei porque era o que vinha na cabeça ou o que eu gostava mais de assistir. Uhum. No futuro, se eu decidir praticar um esporte, é muito provável que eu vou Fazer o começar pelo vôlei. vôlei, né, porque, tipo, é o caminho mais fácil, tipo, já é o que eu falava que eu gostava mesmo, é o que eu assisto mais, então vamos começar pelo vôlei mesmo. Então tem essa questão de economia mental, né, o cérebro, quando ele vai tomar uma decisão, sempre tá querendo economizar energia. E só que qual que é o risco também que esse gatilho traz? Seria a questão dos compromissos forçados, né, quando você fica muito forçado ou enganoso. Uma coisa que tem em comum todos esses gatilhos é que de tanto usarem, o pessoal começou a querer forçar muito a barra, né, então e as pessoas percebem quando tá forçando a barra. Não é todo mundo que vai perceber, mas a maioria das pessoas vai perceber quando tá forçando a barra, e aí gera aquele ressentimento, uma certa perda de confiança também, então acaba tendo o efeito contrário do que você quer. É porque a ideia dos gatilhos mentais, né, a gente popularizou esse nome aqui, o Érico foi um dos precursores desse nome aqui, nada mais é do que falar com o nosso sistema mais emocional do cérebro, ao invés de falar com o sistema racional do cérebro. Então você tem que ter essa divisão e essa visão, e não precisamos entrar em neurociência para explicar isso, mas gatilhos, eles estão para o nosso lado emocional, que é o nosso fator de decisão de compra. Por mais que você pense que é o racional, não. Um dos fatores de decisão de compra em qualquer lugar é o emocional. Então, se você estar comprometido emocionalmente com aquilo, você compra. Se você não está, você não compra. E isso vira uma manipulação, porque como é emocional, toda pessoa tem. Uhum. O racional depende de uma base de conhecimento, depende de que aquela pessoa tenha aquele nível de compreensão. O emocional não, todo ser humano tem. E se você usa ele de maneira indevida, você manipula a pessoa, como você falou lá no começo do episódio. A gente está querendo te ensinar a usar eles não de maneira manipulativa, mas e sim de dar aquela intenção, de guiar aquela emoção. É mais ou menos quando a gente vai falar no design, eu quero que uma peça passe um desconforto, eu quero que uma peça passe um conforto, eu quero que uma peça passe uma sensação de frio, eu quero que a peça passe uma sensação de refresco. A gente manipula as questões visuais, audiovisuais, sensoriais da pessoa para gerar aquela emoção, gerar aquela sensação. Mas a gente não está manipulando no sentido de eu estou te induzindo a isso para te enganar. Eu só estou gerando a emoção ou a reação sensorial que eu quero. Então você pega esse lado emocional da pessoa e consegue induzir isso a ela, né? Então
Quando você vai falar de um produto, a Mercedes quer dar uma experiência tão exclusiva para os seus clientes que o bater da porta de um Mercedes e o cheiro de um Mercedes é único. Então você está vendo que é uma experiência sensorial e ele manipula as emoções da pessoa, né? Manipula os sentidos da pessoa, não de uma maneira ruim. Ele não tá, você não vai ficar viciado em Mercedes por causa disso. Então ele gera um valor de marca, tem toda uma coisa de produto por trás que a gente não vai entrar agora. Mas é essa mesma coisa dos gatilhos mentais. É apelar para o sentido emocional, é dando mais destaque ou menos destaque para uma coisa que eu quero, para uma ação que eu quero fazer. Quando você fala que as pessoas começam a desconfiar, é que as pessoas pegam isso e extrapolam, né? Uhum. Então, Brasil coach no Brasil, parece que ele precisa, a primeira coisa que ele faz é você tem que levantar, balançar os braços, se comprometer, gritar É, e não sei o que lá. Porque ele quer que você vai no seu lado mais instintivo. E o seu lado mais instintivo é o menos racional. Então ele vai ter que te jogar para esse lado menos instintivo, para que qualquer emoção que ele toque, ele consegue te direcionar para onde ele quer. Então tem uma intenção por isso. Alguns fazem um trabalho bom, outros fazem um trabalho ruim, como em qualquer área, em qualquer negócio. No seu e-commerce, você também vai ter que fazer um trabalho bom de pegar esses gatilhos, pegar a parte emocional e direcionar para o seu produto. Então, você tem que direcionar isso de uma maneira com compromisso e comprometimento com o seu cliente. perfeito. Agora, então, formas legítimas, né? A gente sempre provoca eh, o perigo, né, de você fazer errado e vamos entrar, então, nas formas legítimas de aplicar. Uma forma legítima de aplicar essa questão do compromisso seria talvez um programa de fidelidade, né? Seria algo bem Uhum, simples até de aplicar, bem popular até, que seria um estímulo para a pessoa se continuar comprando, né? E geralmente esses programas de fidelidade, eles trazem no nome o compromisso, né? Então, você entra num processo ali de, sei lá, eu quero emagrecer e aí tem talvez algum suplemento ou algum plano da academia que é focado nisso. Só de você assinar aquele plano que tem o nome focado no seu objetivo, que é emagrecimento, que é não sei o quê, é o compromisso também, entendeu? Você está se comprometendo porque o próprio nome do produto tá gerando esse comprometimento. Tem também uma coisa até que a maioria das pessoas não olha tanto, a lista de desejos. uhum. Quando a pessoa adiciona um produto na lista de desejos, clica ali no coraçãozinho, na estrelinha, o que for, ela tá se comprometendo, tipo, ó, eu gostei desse produto. Pode ser que no futuro eu queira ele, né? É um desejo meu. Então ela comprometeu aquilo como desejo. Então, quando você chegar nessa pessoa depois anunciando, tipo, ó, você se interessou por isso, né? Tá aqui um descontinho para você finalizar sua compra, a pessoa vai olhar, além de gerar uma certa reciprocidade, afeição de tipo, nossa, você olhou pra mim, né? Tipo, era exatamente esse produto que eu tava olhando mesmo. Você ainda vai me dar um desconto? Ainda gera essa questão do compromisso. Tipo, você não falou que tava interessado? Tô te dando um descontinho aqui pra você comprar. O que que você acha, né? Uhum. Gera também um leve desconforto pra ação, né? Tipo, pô, faz a compra aí e tudo mais. É, e uma coisa que eu até já usei no passado é a questão de pesquisa, né? Você pode fazer uma pesquisa. Qual o produto que você gostaria de comprar? Vamos supor que a pessoa compra de você apenas o produto A. Aí você tem o produto A, B, C e D. E você joga nessa pesquisa. Eu sei que você compra A. Sobre os produtos B, C e D, qual você mais gostaria de experimentar? Aí a pessoa votou B, por exemplo. Manda um e-mail para a pessoa, ó, consegui um desconto para você para o produto B. Você respondeu na pesquisa lá que você teria interesse em experimentar e tal. Que tal usar esse cupom aqui para você finalizar uma compra e experimentar esse produto? Então você está usando o compromisso que a pessoa fez ali, até de uma forma indireta na pesquisa, para fazer uma oferta para ela de acordo com o que ela colocou lá. E você vê que a gente sempre está buscando extrair valor, é claro, para a empresa, mas gerando valor para a pessoa. Tipo, a gente está gerando valor para a pessoa porque a gente está oferecendo um incentivo para a pessoa comprar o produto, um desconto, alguma coisa assim. Um produto que ela já demonstrou interesse. A gente não está simplesmente tentando vender por vender. A venda não é uma coisa tímida, né? Se você está vendendo um produto, você sabe que o seu produto é bom, que Sim. aquilo gera benefício para você. Então, todo o seu marketing, toda a Não sua tem que ter estratégia de medo de vender. vendas é entregar um produto bom para aquela pessoa na melhor condição. Agora, se o produto não é bom, se o seu produto é falso, não entrega aquilo que ele está prometendo, sai, afasta. A gente não está falando disso. A gente está falando que a venda é o meio mais rápido de você entregar uma coisa boa para outra pessoa. Então, e isso tem um preço, óbvio, tem uma transação no meio disso, mas tem que ser honesta essa transação. Então,
você está usando esses gatilhos para exatamente falar: olha, você está interessado nisso, eu tenho um produto que é bom, que você tem interesse, eu tenho uma condição boa para você. E aí você faz com que a pessoa tome essa decisão. Porque tomar uma decisão de compra, ela é difícil, ela é doída. Então você está tentando deixar essa dor uma coisa mais tranquila, mais amigável para aquela pessoa. Então a ideia do Eliminar gatilho é qualquer isso. dúvida, desconfiança. Então você tira essa frustração, porque você não, é uma coisa que você menos quer comprar uma coisa e se frustrar com Uhum. aquilo. É pior uma compra frustrante do que uma compra que, tá bom, não me ajudou, mas não me prejudicou. Então a ideia dos gatilhos é, não, você compra, eu tô querendo te entregar isso. E tem muito produto bom que não vende porque não faz marketing e vendas Uhum. direito. Então a ideia de usar esses gatilhos é pegar esses produtos bons e darem holofotes para eles, porque também tem ao contrário, tem muitos produtos ruins mas que tem um marketing, uma venda muito persuasiva e que ganham na escala e matam os produtos Uhum. bons. Então, nossa ideia é trazer os produtos bons para com essas boas Exatamente. estratégias, né? Exatamente. Não basta você ser bom, você tem que parecer bom, né? As pessoas têm que primeiro conhecer você e perceber que você é bom e melhor que os outros que não são bons assim. Outras coisas aqui que a gente pode usar seria a questão de assinatura também, seria um certo É um compromisso. compromisso, né? Você, pô, quer assinar esse produto aqui? Você vai ter desconto, pedidos recorrentes, não vai precisar ficar se preocupando em criar pedido, não vai pagar o frete, vai receber todo dia tal na sua casa. A Então, gente, a gente falou isso muito para itens pequenininhos, uma exato. papelaria que você não quer. Ah, eu quero ficar selecionando todos os produtos. Faz um kit, faz um combozinho ali que você entrega uma experiência diferente todo mês. Então, um Sim. mês vai ser sobre artes plásticas, outro mês vai ser sobre, sei lá, outra atividade de artesanato. E aí você vende esse kit. Então, vira um compromisso, a assinatura vira um compromisso que ele vai ter esse kit todo mês, né? Sim, perfeito. Entrando aqui então no próximo gatilho, que seria um dos mais conhecidos e usados, que é o da prova social, ele basicamente diz aqui, o Robert Cialdini, vamos considerar um comportamento, quer dizer, ele diz que nós consideramos um comportamento mais correto em uma determinada situação na medida em que vemos outros praticando. O que isso quer dizer? É parecido com o que eu disse da norma social, né? Quando você vê que várias pessoas estão fazendo a mesma coisa, tomando uma mesma decisão, escolhendo o mesmo prato no restaurante, automaticamente você vai pensar: opa, essa é a decisão que eu tenho que tomar também, é a decisão Uhum. mais segura. Lembra que a gente falou que o cérebro ele sempre está querendo economizar recurso? Essa é uma forma bem clara de economizar recurso, porque gatilhos mentais nada mais são o que o Xté falou. É uma resposta ali do cérebro rápida, é a resposta rápida para ele economizar o máximo de recurso possível. A prova social é justamente isso. Pô, se tá todo mundo correndo, eu primeiro vou começar a correr na mesma direção, depois eu pergunto por que que a gente tá correndo, entendeu? No Brasil é conhecido como fila também. É, A a fila é uma, fila. uma boa prova No Brasil social. não, em São Paulo. É algo exclusivo aqui de É de São São Paulo. Paulo? É, É achei que era exclusivo no de São Paulo. Brasil. Você É, tem uma fila, a fila começa a montar a partir de você. Você parou na rua, começa a montar uma fila atrás de você. Né? O que você está fazendo? Ué, você está parado aqui? É uma fila, não é? É uma prova social, que tem alguma coisa de importante acontecendo. Então eu vou exatamente. entrar nesse lugar. Do nada, eu tô na rua, todo mundo começou a olhar pra cima. Eu vou olhar também. Entendeu? Uma resposta quase que instintiva do cérebro. E provavelmente veio por causa disso mesmo. Vamos supor lá, volta, sei lá quantos anos aí, tipo, você tá correndo do bicho lá, aí você vê um monte de povo correndo, você vai olhar, você vai correr junto, senão você morre, entendeu? Então, É, a prova social tem aquele comportamento do mercado financeiro que a gente chama que é o movimento de manada, né? nada, exato. Que quando um começa a vender, todo mundo começa a vender. E não é porque o ativo é ruim, a empresa não se provou, é mais um movimento de manada que acontece porque todo mundo está fazendo a É, tipo, mesma ó, essas ação. pessoas devem saber mais do que eu, aí eu É, já vou lá alguma coisa eu não tô sabendo. E às vezes é a maior oportunidade para você fazer um bom preço médio que você vai comprar porque tá caindo muito o Uhum. ativo sem, a gente fala, né, compra na razão e vende na emoção. É, Então tem que tomar um pouquinho de cuidado exato. quando isso acontece. Comprar ao som de canhões e vender ao som de violino, né? E pelo caminho contrário. Isso. E a prova social, eu tenho. Quando eu saio com a minha família na rua, é uma prova social. Eu paro na porta de uma loja, tem 7 pessoas paradas, todo mundo começa a entrar na loja. É assim, é a Só de coisa. você estar na Só de eu loja, estar parado ali na porta da loja, porque às vezes eu mais não consigo movimentado. entrar. Aham. E as pessoas começam a achar, oh, deve ter alguma coisa interessante. Eu só tô no lado de fora com as outras crianças enquanto a minha esposa tá na loja. Então, cara, isso acontece. É no dia a dia. Eu vejo toda vez que eu saio, todo final de semana, se eu paro na porta da loja, eu fico com 4 na porta, e minha esposa tá lá dentro, as pessoas começam a entrar na loja. Olha, tem alguma coisa interessante, ele tá na Aham. porta da loja. Então, pessoas que veem similaridade com
com a minha pessoa, com o público que está ali dentro, elas, tem alguma coisa interessante para mim também naquela loja. Então eu vou entrar naquela loja, vou fazer isso. Só que agora, Kevin, a gente está falando de mundo digital. Como é que faz prova social no mundo digital? Então. Então, uma coisa que o Xté comentou é justamente isso, né? A prova social, né, é como se fosse uma validação de grupo para reduzir o risco. E como que a gente reduz o risco, né? As formas mais comuns de reduzir o risco sobre a compra em um e-commerce ou marketplace, que você vê em praticamente todo marketplace e e-commerce. As famigeradas estrelinhas, Hum. né? As avaliações. Você bota lá as estrelinhas, esse produto teve 50 avaliações, a nota dele é 4,9. Automaticamente você vai acreditar que esse produto é melhor do que esse outro produto que tem uma nota de 4,7, entendeu? E do outro que não tem estrela nenhuma. Exato, do que não tem, né? Aquele negócio. A ausência da informação não é evidência, mas nesse caso é. Nesse caso a pessoa fala, opa, não foi avaliado, ele vale menos do que esse aqui que já teve prova, né? Já foi provado e já teve depoimento sobre ele. E, é Então é uma escolha muito mais segura, menos e incerta. você toma essa ação no seu dia a dia, no seu aplicativo de comida. Se o restaurante tem avaliação de 3 estrelas, você não vai pedir porque você sabe que teve problema, Uhum, do que teve 4, do que tem quase 5. Então você já toma isso. É instintivo, gente. E se sim. você faz isso no seu e-commerce, você põe um produto com avaliação com estrela e outro sem, esse produto vai tender a vender mais. Não importa qual seja o produto. Tudo vai tender. O público que você vai atrair vai converter mais para esse produto, o que for, vai virar em cima desse produto. Então, coletar evidências ou provas, não faça isso de forma fraudulenta. Não coloque porque você tem que ter. Colete esses depoimentos, colete essas avaliações, que isso seja real, que você consiga depois na sua página de produto comprovar que aquela avaliação existe, né? Uhum. É muito estranho, às vezes o cara põe uma avaliação, 200 pessoas avaliaram positivamente, você vai ver os comentários, não tem comentário. Ou os comentários é tipo, bom, muito bom, gostei, recomendo. Sensacional, compraria. Entrega rápida, entrega É. garantida. Tipo, ele faz mais marketing do que Ou comentário. o pior de todos os casos, sei lá, eu lembro que eu vi isso em mais de um e-commerce. O produto era, sei lá, X, vamos supor, vai, um microfone. Uhum. E no comentário tava assim, nossa, serviu direitinho no meu tamanho. Tipo, o que que tem a ver um microfone com serviu direitinho, né? O pessoal nem disfarça as avaliações Não, pior falsas. ainda, vamos trazer bem pro nosso momento. Tá lá, achei sensacional. Você é um grande homem, Donald Trump. Porra, velho, é foda, né? Você vai querer começar um depoimento, você ainda falcatrua com a Oprah, acho que a Oprah é a que mais tem avaliação dentro de mercado de beleza, né? Ela avalia todos os e-commerce de beleza, tem um comentário da Oprah. A Oprah nem faz mais talk show, mas tá lá, todos os comentários de beleza tem a Oprah. Como se você colocasse o Jô Soares aqui pra avaliar todos os produtos. Então, cara, para de fazer essas coisas, isso não Uhum, ajuda. Ah, mas eu vendo assim, eu sou o guru do marketing que vende assim. Tá bom, deixa o guru do marketing vender assim. Você não quer fazer isso no seu sim. e-commerce. Então, colete os depoimentos. Os seus clientes eles estão muito abertos a te dar depoimentos sobre os seus produtos e isso gera prova social. Esses depoimentos, o próprio UGC que você falou no outro gatilho, é uma forma de criar uma prova social, só que aí a prova social está atrelada a uma coisa, volume. Sim. Uma pessoa falando não é prova social, é depoimento. Por isso até que é aquele negócio que até eu vejo o pessoal postar bastante em LinkedIn e tal. O produto ele tem, sei lá, 5.000 avaliações no nota 4,6. É, esse produto tende a ter mais vendas do que aquele produto que teve 3 avaliações nota 5, entendeu? Sim, Porque é o volume, apesar né? da nota ser menor, ele foi exposto a muito mais pessoas votaram de forma positiva. Então lembra que a prova social, uma das coisas que ela quer resolver, né, que ela resolve, é justamente a incerteza, né, aquele atalho do cérebro para tipo, eu não quero ter problema. Então, a opção que menos tiver chance de me gerar algum problema é a que eu vou escolher. E justamente essa que passou por várias pessoas e mesmo assim manteve uma nota boa, tem menos chance de me gerar problema do que essa outra que só passou por 3 pessoas ali. E ela é a barreira da sua conversão na página de produto. Nós estamos numa outra operação que era exatamente isso. Um e-commerce investia em anúncios, tinha produção de conteúdo, tinha produção de conteúdo de UGC, tinha tudo. Quando jogava o cara para dentro do site, as pessoas não compravam. Aí o que o Kevin fez? Pegou todos os depoimentos de marketplace e importou eles para dentro do site. Magicamente a taxa de conversão começou a existir. Começou a vender.
Porque as pessoas precisavam dessa informação. Ter loja própria é muito difícil por causa disso. Você precisa de uma base de clientes, uma base de depoimentos que mostrem que aquilo é uma coisa confiável, né? A gente luta bastante contra a fraude no Brasil. Então, ser confiável, a prova social ajuda. Então, a gente habilitou a taxa de conversão a partir do princípio que começamos a usar o gatilho da prova social. Uhum. A página era a mesma, os produtos estavam com as mesmas fotos, as mesmas descrições. Sem prova social, zero vendas. Com prova social, taxa de conversão normal de e-commerce. Sim, e isso é interessante, né? Porque a gente está comentando aqui bastante que vários e-commerces, né? Parece que as pessoas mal intencionadas, elas são mestres em usar os gatilhos, né? São Agora, as pessoas que são mal intencionadas têm um produto bom, as bem basicamente, intencionadas. bem intencionadas. É Errei. isso. As bem intencionadas que têm um produto bom não conseguem usar os gatilhos de uma boa forma. E por que que eu falo isso? Porque é aquilo que eu repito muitas, muitas vezes. Não basta você ser, você tem que parecer no digital, né? Não basta você ser confiável, você tem que parecer confiável. E eu falo isso por avaliações de produto também, porque é o que a gente comentou aqui, tem muita avaliação falsa. Só que se essas avaliações, elas parecem verdadeiras, elas funcionam. E o mesmo vale do contrário. Você pode até ter avaliações reais, só que se parecerem avaliações falsas, não vão funcionar. Porque a pessoa não tem como adivinhar, entendeu? Então ela vai muito sobre o que ela percebe ali. Ah, isso aqui parece falso. Não, é falso ou não? Não dá pra saber. Então, se parece falso, ela vai tomar como falso. Se parece verdadeiro, ela vai tomar como verdadeiro. E a avaliação não é culpa do seu cliente, é culpa da pergunta que você faz para o seu cliente. Se você pergunta o que você achou do produto e não dá um direcionamento do que você quer de Não é resposta, uma ele vai falar: pergunta aberta. legal, bom, mais ou menos, tá bom. Olha Você o. recomendaria? Sim. É, olha como é que é a avaliação, e a gente, Ruby como um artista, a gente já fez um podcast só sobre isso. Olha como é que é a avaliação do iFood. Ele faz com que você coloque as estrelas e agora ele te obriga a colocar pelo menos uma classificação. A mesma coisa dos aplicativos de táxi, né? De carro. Você coloca as estrelas e coloca alguma coisa. Ele foi um bom motorista? Uhum. A comida bem saborosa? A entrega foi rápida? Dá um volume para essa avaliação. Então, para o seu e-commerce também é necessário não só perguntar o que você quer. Olha, o seu produto chegou bem? Qual que foi a sua experiência que você teve com o seu Se chegou produto? rápido, aí você volta lá, né? Tipo, você bota pra pessoa votar. Por exemplo, roupa. Eu vejo muito isso em roupa, né? Ah, o tamanho foi certinho, ficou largo, ficou apertado. Aí as pessoas vão votando e no site você consegue colocar como se fosse um termômetro ali. As pessoas que compraram esse produto, a maioria disse que o tamanho serviu certinho. E aí tem outras que falam, ah, não, ficou muito largo. Aí você já fala, opa, muita gente falando que ficou muito largo, então vou pegar um número menor, Isso, sabe? e essas avaliações, quando você abre uma caixa de perguntas depois, ela tende a comentar sobre o que ela avaliou. Uhum. Então, se ela avaliou que ficou muito largo, ela vai comentar. Agora, deixa um comentário sobre a sua experiência. Ela falou: ah, ficou muito largo por causa disso, disso, Se disso e eu disso. comprasse de novo, eu pegaria um número menor. Meio que ela já tá dando dica pra quem ainda não comprou, de, tipo, ó, pega um número menor aí. Isso acontece muito em tênis. Então, você consegue gerar provas sociais verdadeiras e que tenham valor, porque às vezes pode ser verdadeiro e ser exatamente isso como o Kevin falou, não gera valor nenhum. Então, a gente usa bastante depoimento como conteúdo, Uhum. como prova social num conteúdo que a gente envia para cliente. E aí eu pego os melhores depoimentos. Só que assim, se a gente recebe 50, 60 depoimentos na semana, a gente consegue usar uns 3, 4, é muito. Então você precisa ajustar as suas perguntas para gerar essa prova social. Prova social não é uma coisa gerada de forma espontânea. Ela pode ser promovida. Então, é mais ou menos por que tem fila em parque de diversão. O brinquedo que tem mais fila, em teoria, vai ser o brinquedo mais famoso. Mais divertido, mais É, famoso. então, porque a fila é a prova social de que aquele brinquedo vale a pena. Eu tive uma experiência horrível com isso. Os brinquedos que eu mais demorei foram os que mais me frustraram, talvez pela experiência da fila de 2 a 3 Uhum. horas. E aí a expectativa que eu tinha para o brinquedo era: vale 2 a 3 horas de fila? No meu caso, não valeu. Uhum. Mas a ideia da fila no parque de diversão é isso, para você direcionar o seu público para as atrações que têm mais interesses, a fila ela é desenhada como uma prova social. Perfeito. E agora uma dica rápida, né, sobre como você identificar então uma avaliação que ela não só é verdadeira, como ela também parece ser verdadeira. Primeiro, o nome da pessoa, né? Você bota lá, Donald Trump, pô, é uma coisa que automaticamente vai gerar desconfiança, né? Outra coisa, avaliação do anônimo, ou então
do Rodrigo sem nenhum sobrenome, ou sem nenhuma, mesmo com um sobrenome abreviado. Abreviado. Então, quanto mais informações você dá, maior é a chance daquele review ser visto como verdadeiro. Você dá o nome da pessoa, você dá a cidade, você dá a data que ela comprou. é, Em níveis mais profundos, você pode falar qual que é a profissão da pessoa, às vezes pode ajudar na Para hora. B2B isso funciona muito, né. Exato. Ah, quem está dando o depoimento aqui, se você vende material de construção, a gente gosta sempre de material de construção, é da construtora X, da construtora Y, da incorporadora tal, Uhum, do pedreiro tal. sim, Então ajuda a pessoa a saber: "Ó, essa pessoa está no mesmo nicho que eu e está dando depoimento, ó, sim. isso é para mim", né. Então, o que que costuma fazer o depoimento ser visto como verdadeiro? É justamente o quão verificável ele é. Se você bota um review ali com o arroba do Instagram da pessoa, Perfeito. é, cara, como é que eu vou falar que é falso? Eu posso simplesmente chamar essa pessoa no Instagram e perguntar pra ela. Tem a foto dela lá, sabe? A não ser que seja aquela foto de banco de imagens, né? Uhum. Mas também é outra coisa que pode ajudar. E outra coisa, a forma mais fácil, talvez, vídeo. Cara, depoimento em vídeo não tem como. Claro que hoje em dia tem pessoa que compra depoimento em vídeo ou usa IA para isso. Mas até então era também uma ótima forma de você eh, ter um depoimento que vai ser visto como verdadeiro. Mas a melhor forma, 100%, é o conteúdo da avaliação. Qual que é o conteúdo de uma avaliação que não só é verdadeira, como parece verdadeira e que gera vendas, que é o mais importante, né? Porque tem como parecer verdadeira sem gerar vendas também. Mas o depoimento que, além de parecer verdadeiro, gera vendas, é aquele que é super específico. Nossa, eu comprei eu estava com essa dúvida na hora de comprar, quando eu recebi foi a primeira coisa que eu fui verificar e resolveu exatamente o problema que eu estava nisso daqui, sabe? É aquele depoimento bem específico, como se fosse uma história. A pessoa está contando a história dela, de qual problema ela tinha, o que que ela pensou sobre a solução, o que que fez ela escolher essa solução e como aquilo resolveu um problema na vida dela. Esse é o depoimento que, além de parecer verdadeiro, ser super, super específico e às vezes até engraçado pelos Uhum. termos que usam, é, ele também é um depoimento que, se você usar ele em anúncio, em comunicações, ele vai gerar vendas. Perfeito? Perfeito. Então, indo para formas legítimas de aplicar isso no e-commerce, tem justamente as avaliações de depoimentos reais, justamente falando sobre o contexto do cliente e tudo mais. Isso é uma coisa interessante também, a gente vai falar em outro gatilho, mas eh, se a pessoa que avaliou estava com o mesmo problema que eu e ela falou que resolveu o problema, a chance de eu comprar também é É maior. maior. Porque tem produtos que servem para vários problemas. Então, se eu tô com um problema A e eu só vejo review falando de pessoas que resolveram o problema B, beleza, são reviews, mas para mim aqueles reviews não valem Não nada, funciona. porque resolve um problema que eu não tenho. Agora, se o problema é de uma pessoa que tinha o mesmo problema que eu, aí é mais forte. Por isso que, quando você vai vender a solução para uma pessoa, né, em B2B principalmente, você sempre vai usar os casos de pessoas que tinham o mesmo problema que ela, tinham o mesmo tamanho que ela, tinham um negócio parecido com o dela, porque vai aumentar a chance dela confiar em você. Outra coisa, estatísticas verificáveis. Ah, mais de 10 mil seguidores, mais de 1.000 vendas. Isso também ajuda bastante a gerar prova social. Ahn, Tem uma coisa que usam também aqui no Brasil, não é tão comum, que é as compras recentes. Que você entra no e-commerce e aí fica aparecendo notificação ali. Tipo, fulano comprou tal produto agora, sabe? Aquilo lá eu nunca usei, não sei qual seria o impacto daquilo. Usam bastante em marketing digital, tá? Só que é um problema que usam de forma fake no marketing digital. Hum, Então eles simulam esse tipo de tantas pessoas estão agora no checkout. sim, Acabou de sair mais uma venda. O problema disso é exatamente a honestidade. Se a pessoa usa isso de forma legítima, muito que bem, meus parabéns. Agora, se você usa isso de forma falsa, é um ponto negativo para você, né? e é o que a gente falou, né? Às vezes, com as pessoas usando da forma falsa, mesmo que você use de uma forma honesta, você vai ser visto como falso e tudo mais. Então tem que tomar cuidado com isso. Outra coisa que você pode usar também são cases de sucesso. Então você pega, bota alguns cases de clientes ali, alguns depoimentos mais. Você pode convidar alguns clientes seus para darem depoimentos mais profundos, né? Um vídeo de 3 minutos, 5 minutos ali falando mais sobre a história dele e tudo mais. Ou aquela coisa americana, né? A gente não tem muito essa visão do Brasil, mas tem bastante no americano. Juntei aqui nesse estacionamento todas as pessoas que compraram meu produto e tiveram o benefício, né? Uhum, O Eric faz isso no mercado digital. Juntei aqui todos os cases de pessoas que fizeram 6 em 7. sim. Isso é uma prova social bem forte, né? Exato. E também o conteúdo de cliente, né? Aquilo que a gente comentou, né? Do UGC e tudo mais. Então, reposte os stories de clientes que postam falando que estão consumindo o seu produto, que fizeram unboxing do seu produto.
tudo isso vai gerar prova social para você. Indo para o próximo gatilho aqui é o gatilho do afeto, né? Que basicamente o próprio Robert Cialdini diz que as pessoas preferem dizer sim para aquelas pessoas que elas simplesmente gostam, Gosto. né? Então, como funciona? Qual a forma mais fácil de definir? A gente gosta e confia mais em quem é simpático e parecido com a gente. É algo bem e que nos trata bem também. Tem um pouco do gatilho da reciprocidade aqui também. Então, por que que funciona? Tem a questão da afinidade, que é a questão da similaridade. Então, sei lá, eu gosto de rock, eu vejo que o Xté tá com uma camiseta de uma banda que eu gosto. Eu nem conheço o Xté, nunca falei com ele, mas só dele ter um interesse em comum comigo ali, eu já vou gostar mais dele, sem nunca ter conversado com ele, só porque eu vi que a gente tem um interesse em comum. Tem o efeito Halo também, que é aquele negócio, tipo, pessoas bonitas tendem a ser mais bem tratadas ou mais bem vistas do que pessoas que são menos bonitas ou que não são bonitas, porque simplesmente é uma questão, sei lá, instintiva, não sei explicar exatamente, mas tem esse efeito. E tem a questão da empatia, né? Que quando você eh, sente empatia pela pessoa, você também tende a gostar mais dela, né? Mas aí qual que é o risco desse gatilho? Justamente aquela simpatia falsa, você tentar fingir que você tem os mesmos interesses que a pessoa, fingir que você é igual à pessoa, ou tentar forçar a pessoa a entender que ela é igual a você, mesmo que não seja. Tudo isso que soa artificial quebra a conexão. Tem algum comentário como a gente aplica isso de forma legítima? O afeto ele abre mercado, né? Então se eu vendo um produto que todo mundo vende, é onde eu me diferencio. Então, se eu tenho um bom atendimento, se eu tenho uma caixinha ali pulando, você tem alguma dúvida, se eu tenho uma proatividade nisso, se eu Uhum, gravo um anúncio de remarketing, você visitou tal produto, eu vi que você gosta disso, 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 que uhum, tal conhecer melhor? Ou você conta uma sua história, se você é o fundador, então, do e-commerce, se você tem aquele produto, eu vi que você gostou desse produto, deixa eu te contar um pouco mais sobre ele. uhum. Você gera essa conexão, e aí a pessoa que vai se identificar com isso. Mas nem todo mundo vai se identificar, mas as pessoas que se As identificarem, pessoas é aquilo que certas. você falou, né? A gente falou no outro episódio sobre funil, é perder as pessoas erradas. As que vão ficar são as que realmente fazem sentido para você. E elas vão ter esse carisma com você. Então, se você é fundador, já passou da hora de produzir conteúdo, já passou de gerar essas conexões. É isso que vai gerar uma venda. E às vezes não é uma venda de consumo só. Às vezes é uma venda de recompensa. Eu estou vendo bastante gente que estão fazendo conteúdo, principalmente no LinkedIn, e que as pessoas estão assinando serviços e comprando produtos mais para incentivar o que aquela pessoa está fazendo do Uhum, que para usar aquilo. sim. Não, essas pessoas não vão fazer você chegar em grandes lugares, não vão financiar o seu projeto, mas é esse gatilho do afeto. Porque eu tenho uma afeição pelaquela pessoa, eu vou incentivar o projeto que ela está fazendo, que às vezes eu nem consumo o produto que ela está usando. Mas eu vou fazer uma assinatura, eu vou Uhum. tentar incentivar. Isso vai gerar toda a sua receita? Não, não vai. Mas te torna legítimo, porque você busca esse afeto nesse relacionamento. E é bom para você também tirar aquele preconceito. Mas fulano já faz, por que que eu vou fazer? Porque o afeto é uma coisa única. Sim. Tem pessoas que vão se identificar comigo, tem pessoas que vão se identificar com o Kevin, tem Assim como pessoas tem pessoas que vão te e odiar, pessoas que vão te odiar. Então, né, o afeto traz essa necessidade de diversas pessoas falarem sobre o mesmo assunto. de diferentes lentes, né. Isso. Eu tenho uma experiência de vida, o Kevin tem outra experiência de vida, o Kevin vai atrair uma personalidade, eu vou atrair outras personalidades. O afeto é o meio que isso acontece. Sim. Então, e às vezes você pode usar o contrário, né? Você gerar repulsa para dar atenção para alguma coisa. Então você sabe que o afeto vai conseguir gerar a atenção em termos de converter e da pessoa se engajar. Mas você pode usar a repulsa, que seria, vamos dizer, o gatilho inverso do afeto, para que aquela pessoa te dê atenção. Então, Ou, aí funciona também como um filtro, né, tipo, eu quero falar mal desse tema, porque aí as pessoas que também não gostam desse tema vão se identificar comigo e vão gostar de mim, mesmo que as pessoas que gostam desse tema vão começar a me odiar, né, que o é, pessoal usa bastante. só que o pessoal faz o inverso, né? Ele fala que ele vai falar mal, mas no final ele tá só falando bem. Não, mas eu digo assim, por exemplo, o posicionamento do Thales Gomes, né, Sim, sim, que ele usa a repulsa para atrair exato. pessoas, né? Ele fala mal por exemplo, do CLT ali, porque ele quer Que atrair. funciona Isso, ele bate nos funcionários, digamos assim, porque ele quer atrair as pessoas que têm o empreendedores, né? funcionário, né, os empreendedores, enfim, que vão acabar se identificando com o que ele fala e tudo mais. Sim, ele tem a mesma dor, né? Então ele busca por uma repulsa, acaba vendo aquela bagunça.
mas funciona porque ele ganha um buzz muito grande. Então, o afeto é isso. Então, a gente pode falar do mesmo assunto, só que a afeição que você vai ter por uma pessoa. E acontece isso, eu acompanho alguns conteúdos de educação que a minha esposa não gosta de acompanhar, porque eu tenho afeto pelas pessoas que falam e ela já não tem afeto. E às É, vezes ela até gosta do mesmo do tema, mesmo só que tema, ela só que ela gosta de prefere outra outra que pessoa. fala de outra. É o mercado financeiro, você tem N canais que falam sobre finanças. Tem gente que vai se identificar mais com, sei lá, Thiago Nigro, outros com Bruno Perini, com Natália Arcuri, entendeu? Depende muito de qual ótica você prefere que seja abordada naquele tema. O assunto é o mesmo. O assunto é o mesmo. Às Então, vezes até os pontos são os são os mesmos. mesmos. Só que quem fala, a gente escuta de forma diferente, né? E pode ser algo bem simples. Por exemplo, eu prefiro a Natália Arcuri porque eu sou mulher também, eu me identifico mais com uma mulher. Tem esses pontos também. Ou aquele outra coisa, né? Eu prefiro ouvir que não seja da minha mãe. Então você tem uma afeição maior, porque pela sua mãe é como se fosse uma correção e você Uhum. não gosta de uma correção. Então tem várias formas de como usar esse gatilho. O importante é que ele seja legítimo. Afeto forçado é falsidade. Sim. Então, funciona. Tem gente que funciona, aquele puxa-saco que o cara vai querer. Ah, você faz isso, eu também faço isso. A pessoa nem faz, mas ele quer gerar esse afeto forçado, né? Isso acontece muito, a gente até já comentou, eu já usei esse exemplo em um dos episódios passados. Acontece muito em início de relacionamento, né? Você começa lá, aquela paixão do começo, você quer muito conquistar a pessoa e vice-versa, às vezes. É, só que aí você fala, pô, essa pessoa gosta disso aqui, eu até gosto, mas eu não gosto muito. Só que pra conquistar ela, eu vou fingir que eu gosto mais do que eu realmente gosto. E por que que isso é um problema? Porque eventualmente a pessoa vai Gera perceber. uma frustração, né? Você não vai conseguir manter esse personagem por muito tempo. E quando a pessoa perceber que você não gostava tanto assim desse tema quanto você vendia pra ela que gostava, quebra expectativa, gera frustração e gera términos, enfim. Aí você traz isso pro e-commerce. Então, se você pega um produto ou uma relação ali que parece uma coisa que não é, então que você vai atender todas as expectativas do cara que você responde em 5 segundos e que você tá lá pra ele, tá lá pra ele. Ele comprou, você nunca mais responde uma dúvida que ele te manda, ele perde a afeição pelo seu negócio, ele perde a afeição pela sua marca. E você não vai ter a prova social do gatilho anterior. Então, é essa a questão. Se o seu atendimento é uma pessoa grossa, às vezes o atendimento, por ser uma pessoa afetuosa, mas uma pessoa objetiva, que também não vai ficar enrolando a pessoa, é um bom caminho para você conseguir tratar esses clientes. Mas ela tem que ser dura nas regras, né? A gente fez um episódio de cashback. A gente, por exemplo, a gente não abre exceção para a regra do cashback. A gente só gera o cupom dentro das regras, dentro do prazo de validade. Ah, venceu o meu cupom, você gera um outro cupom aí para mim com o mesmo valor, por mais prazo, porque eu perdi o prazo? Ela fala, não, as regras estão bem claras no Até site. porque, se você começa a fazer essas exceções, você perde justamente essa escassez. Você deixa o seu produto, a sua promoção menos escassa, menos. Perde valor, né? Porque aí a pessoa fala, putz, perdi, então da próxima vez eu vou ficar mais atento. Só que aí que entra o afeto. Eu posso pegar e falar, eu não vou te dar outro cupom. Isso é uma forma seca e ruim, porque a nossa relação hoje é via mensagem, e a mensagem já é seca. Uhum. Agora você vai falar, olha, meu senhor, me desculpa, minha senhora, eu não posso gerar um cupom para você, senão eu estou prejudicando todos os outros que cumprem a regra. Tem a regra no site, é clara, é assim, é assado. Tá vendo que é uma comunicação mais afetuosa? Então o gatilho do afeto também é um pós-compra. Lembra que a venda não é o final da compra, né? Não é o final do seu relacionamento, é o início. Então quando você trata a pessoa com essa coisa mais humanizada, que eles falam, eu acho idiota, é humanizada, se uma pessoa falando contra teria que ser humanizada, mas as pessoas agem como robôs. Então Exato. por isso que hoje os atendimentos estão robotizados. Não é porque os robôs fazem como os humanos, é que os humanos estavam fazendo como robôs. Uhum. Então quando você manda uma mensagem, às vezes eu recebo na parte do atendimento, a pessoa manda, e o meu dinheiro? O dinheiro? Do que você está falando? Boa tarde, tudo bem? Quem é você? Você comprou com a Uhum. nossa marca? Ah, não, eu comprei e eu ganhei o cashback. Aí eu falei, ah, agora você é um ser humano. A pessoa digite dinheiro e receba o cashback, sabe? Não, eu sou um ser humano do outro lado. Me diz o que está acontecendo com você, deixa eu entender. Tá muito essa monossílaba, né, de É que as pessoas comunicação. estão acostumadas a interagir com NPC, né? Barra dinheiro, barra cashback, já dá o retorno. Não é assim que funciona, né. Então, o afeto ele é fundamental para sua marca ali, e você entra
eu odeio essa coisa do design centrado no usuário, mas ele pega essa questão, né? Você começa a olhar para as emoções da pessoa e tratar elas de Para maneira começar, importante, né? uma dica que eu dou para qualquer pessoa, para você já ter um boost na forma com que você no seu atendimento como um todo, para ele ficar mais humano. Primeiro é parar de chamar a pessoa de usuário, sabe? O usuário, assim, tipo, só de você chamar as pessoas de usuários, você já se afasta delas, né? Então, palavras que eu nunca uso, usuário. Você nunca vai me ver falando, ah, isso aqui é melhor para o usuário, isso aqui é melhor para. Não, isso aqui é melhor para as pessoas, isso aqui é melhor para os compradores, no máximo. Mas eu sempre tento usar o termo pessoas, porque isso subconscientemente me lembra e lembra quem está me ouvindo de que a gente está lidando com pessoas. Muito melhor do que usar, usuários, sei lá, tem vários termos que costumam usar aí que acaba afastando essa relação de você enxergar que tem uma pessoa do Tem outro até uma lado. piadinha sobre isso, né? Somente 2 segmentos tratam, os seus clientes como os usuários: as drogas e as redes sociais. Então, ambas são drogas. Então, é uma brincadeira, porque a gente traduz do inglês user, né? E aí, personal user, o usuário pessoal, tem uma série de coisas, mas é importante você saber que você está falando com pessoas, né? Então, se você troca a sua linguagem, a sua comunicação, você já gera um afeto. Uhum. Então, olá cliente, olá fulano, ou olá é muito melhor do que usuário X, usuário Y, Sim. né? E uma coisa até subestimada é se você é uma marca mais cool, assim, para jovem, enfim, você pode experimentar também falar como você falaria como o seu público fala. Então vamos supor que, sei lá, uma marca que vende roupa meio streetwear, assim, para o pessoal adolescente e tal. Você pode usar uns, eu ia falar gatilho, não é o termo, gírias. Umas gírias, né? Umas gírias. Pô, e aí, mano? E aí, parça? Sabe? Tipo, você traz isso, acaba humanizando mais também o conteúdo e se diferenciando, né? Porque todo mundo vai falar, oi, tudo bem? Sabe? É oi, tudo bem clássico. Você tem que chegar já com algo que chame a atenção da pessoa, justamente por ser diferente, por ser algo que gere afinidade com ela. Perfeito. Perfeito? Então, as formas que a gente falou aqui sobre forma legítima de aplicar, a gente já comentou aqui sobre história da marca, né? Mostrar os bastidores, a equipe, os valores. Ah, seu pedido foi preparado por tal pessoa, seu pedido vai ser Uhum. entregue por tal pessoa e tudo mais. Ah, essas são as pessoas por trás da marca. O atendimento humano, o, o conteúdo de valor nas redes sociais, no e-mail marketing, né? Você não está querendo só vender, você está querendo entregar valor. Isso faz a pessoa gostar de você. Uma comunidade de clientes também no WhatsApp, no Telegram, rede social também pode ajudar. E também uma coisa que é até interessante, aparência e tom consistentes. Por exemplo, eu sou muito fã do estilo visual do Mailchimp. Eu Uhum. gosto muito da fonte que eles usam, das cores que eles usam, apesar de eu não usar o produto deles. Mas isso faz eu gostar deles simplesmente porque eu gosto do estilo visual deles. Então, às vezes, a sua aparência, o seu tom de voz ali, contanto que seja consistente É, e coerente. a parte consistente é fundamental, né? Porque quando a gente fala design, o que é design? É manter a consistência da comunicação no longo prazo. Uhum, Então você gosta, eles não podem simplesmente mudar, virar a mão e começar a ser uma exato. marca toda fonte Ubuntu, toda cortadinha, quadradinha, sem sentido nenhum, que comunicaria, sei lá, com usuários hard user. Ele Uhum. não pode fazer isso, porque faz parte da marca. Então a consistência vai gerar essa assimilação, né? Essa coisa de ter além da reciprocidade, Autêntico, você né? ter algo mais autêntico da sua marca. Exato. Bom, indo então para o próximo que é da autoridade, o Robert Cialdini ele fala que é mais provável que a gente siga uma liderança de alguém que seja um especialista legítimo. E, bom, a gente já comentou, né, isso aqui. Você vê que todos os gatilhos, eles vão um entrando junto com o outro, um sobrepondo o outro, não é algo que é mutuamente exclusivo, né? Eles são muito, muito similares e quando você vai aplicar um, muitas vezes você acaba recrutando o outro ali, mesmo que indiretamente. Mas basicamente as pessoas tendem a seguir as orientações de quem elas enxergam como especialistas. Novamente, aquele negócio de quem elas enxergam. Não quer dizer que você é um especialista, mas que para elas você parece ser um especialista, então por isso elas seguem você. Ou também pode ser uma questão de pessoas conhecidas, né? Por isso que influenciadores conseguem vender tanto, porque as pessoas enxergam essa pessoa como a opinião dela importa para mim, né? Seja por N motivos, mas importa para mim. E aí um exemplo clássico que tem na psicologia é o experimento do choque, né? Que eles pegaram pessoas, colocavam assim numa cabine, elas não conseguiam enxergar o que estava do outro lado,
né? Mas o cara de jaleco, né? O jaleco que traz o quê? A autoridade. Um cara de jaleco falou, ó, você vai entrar aqui e sempre que eu falar, você vai apertar esse botão aqui. Basicamente, essa era a orientação que o cara de jaleco deu. Beleza, a pessoa entrou lá, aí ele falou, aperta o botão. Quando ela apertava o botão, um ator que estava do outro lado fingia dor, né? Tipo, dava um grito, alguma coisa assim. Uhum. Então, essa pessoa já se espantava. Opa, quando eu aperto isso aqui, eu tô machucando outra pessoa. Sim. Só que a autoridade continuava falando, não, continua apertando. E ela ia lá, apertava. Aí o cara ia cada vez aumentando mais o nível dos gritos e tal, para tentar demonstrar cada vez mais dor. Só que o e aí a pessoa que estava apertando ficava preocupada, tipo, ficava perguntando pro cara de jaleco: "Não, mas eu devo continuar apertando? Eu Uhum. tô machucando outra pessoa lá, o que que tá acontecendo?". Mas o cara simplesmente falava: "Continua apertando". Ele não dava nenhuma explicação e nem uma justificativa, ele só falava: "Continue apertando". E a pessoa continuava apertando mesmo com a outra pessoa gritando e tinha um momento que a pessoa parava de gritar. Aí Morreu. aí aí é o problema, né. Aí a pessoa apertava e parava de gritar. E aí a pessoa começava a ficar desesperada. A maioria das pessoas continuava apertando Até sempre parar. sempre que a pessoa sempre que o cara de jaleco, dizia para ela apertar. Então você vê o quão forte é o quão forte é a influência que uma autoridade pode ter sobre a gente. E é justamente por isso que funciona muito. A autoridade também, ela se dá pelo meio, né. Então você falou autoridade pelo que ela está sendo, né. Então se você entra no estacionamento e tem um cara de colete, você sabe que é aquele cara que coordena o estacionamento. Se você é um policial, é um médico, é um juiz, é um doutor, a autoridade já está prescrita nisso. Mas também tem a autoridade que é no local e no momento em que você faz aquilo. Então o grande exemplo que usam muito no marketing digital, pega um grande violinista, colocam ele para tocar uma grande obra no metrô. Ele é zero autoridade ali, porque ele está num meio público e está tocando de graça para todo mundo. Uhum. E esse mesmo violinista vai fazer uma apresentação de noite numa das casas mais badaladas de música, Onde todo mundo conhece onde ele. todo mundo conhece ele, e pagaram milhares de dólares para poder ver ele tocando. E podia ter visto ele no metrô de graça. Uhum. Então a autoridade também depende do meio em que você E coloca o público que aquela você tá. pessoa. É isso, e como o público percebe. Então você precisa criar essa percepção, para usar o gatilho da autoridade. Não adianta você ser uma autoridade, você precisa ser percebido como uma É autoridade. coisa que a gente repete muito, né. É, Não basta não é ser, tem ser, que tem que parecer. parecer. E por que que isso é importante? Porque você consegue fazer as 2 coisas. Se você não é autoridade, você consegue parecer autoridade, e não é de uma forma, falsa. É porque às vezes o seu nível não é uma Mesmo com que seja 10%, você sendo 10% melhor que a que pessoa, você consegue ajudar ela. você já consegue ajudar. Então é essa percepção. Porque às vezes a gente sabe mais coisas, consegue ajudar, o nosso produto é melhor, o nosso produto ajuda aquela pessoa, mas ele não está dando aquela mesma percepção de autoridade. Isso vai muito para concorrências de mesmo produto, né? Por que que um Apple consegue custar mais caro do que um Samsung? É uma percepção de autoridade no que? Na autoridade do design, da funcionalidade, de como aquele Status. produto, o status daquele produto gera para aquelas pessoas. Então, em termos de funcionalidade, me perdoem as pessoas que são amantes de Apple, é tudo a mesma coisa. É um dispositivo para você fazer suas funcionalidades ali, mas a forma como faz isso é que dá um status de autoridade para aquilo. Então também é autoridade por ela ser algo algo que ganha esse valor de autoridade, e também autoridade pelo meio e percepção das pessoas. Então usar ela em todas as formas possíveis ajuda muito. Percepção de valor, eh qualidade do produto. A gente tem um desafio bem grande, que é como que a gente dá uma percepção de que aquele produto é de qualidade, porque a autoridade daquele produto não é uma autoridade que tem uma reputação de qualidade, sendo que hoje todos os produtos são fabricados pelaquela mesma autoridade, só que quando ele faz através de uma marca, ele tem autoridade, quando ele não faz através de uma marca, ele não tem essa autoridade. Então, você trazer isso para sua marca, para o seu e-commerce, às vezes muito mais para sua marca como loja do que para os produtos que você vende. Uma marca com autoridade vende qualquer produto. Sim. Então, às vezes não é o produto que precisa ter uma boa autoridade, é a loja como um todo que precisa. Eu vou comprar naquela loja porque aquela loja é uma loja que sempre recomenda bons produtos, ela é especializada naquele produto. Por isso que surgem lojas especializadas. A palavra especializado é para dar autoridade para aquilo. Se ela é especializada, ela sabe do que ela está Exato. falando. A gente vai falar sobre isso também em um dos gatilhos que tem mais pra frente,
E é curioso, porque quem costuma. A melhor forma de você aprender a se tornar uma autoridade é você também olhar. Primeiro, é você emprestar autoridade, na verdade. Né? Que seria basicamente você usar um influenciador, alguma pessoa que é autoridade em determinado nicho de pessoas que compram seu produto, porque você acaba emprestando a autoridade que, que essas pessoas têm, né? Enxergam essa pessoa, acabam trazendo para sua marca. Então, a minha marca lá, esqueci o nome, a Good Day, é da Manu City lá, que é uma influenciadora. As pessoas que confiam na Manu City automaticamente vão acabar confiando na Good Day. Isso, Todos os podcasts são assim, né? podcast também tem a marca. Quando, sei lá, a Insider tá entrando lá em um determinado podcast também, aquilo lá acaba emprestando. Pô, se essa pessoa tá me recomendando, eu confio nessa pessoa, então a marca deve ser boa. É um atalho, você tá emprestando autoridade. Só que você também pode construir sua própria autoridade. E quem que costuma dar aula nisso? Aqui no Brasil a gente tem um case bem grande, que seria o próprio Mercado Livre, que antes era visto como algo, né, eu vou comprar no Mercado Livre, eu vou receber um tijolo e tudo mais. Hoje em dia, Mercado Livre é visto como confiança. Eu vou comprar no Mercado Livre porque eu sei que eu não vou ter problema. Uhum. Outra coisa que está acontecendo bastante nos últimos anos, a China, os produtos que estão vindo da China, não são todos, claro, mas tem algumas marcas específicas que surgiram na China e que estão basicamente ganhando o mundo como sendo produtos muito bons. Sei lá, pode ser a própria DJI, a Free Fine, enfim, várias outras marcas aí principalmente de tecnologia, A BYD como carro. BYD como carro, eles estão ganhando mercado, estão ganhando confiança dos consumidores e eles tiveram um baita problema, né? Porque eles tinham que quebrar todo aquele conceito que as pessoas tinham de, pô, veio da China, é um produto ruim, um produto que vai durar uma semana só e tudo mais. Então você vê como é a importância de você conseguir construir a confiança na marca para você vender o seu produto e, além de vender, você consegue vender às vezes a um preço que você quiser, que é o caso da Apple ali, que justamente por ter uma marca tão forte, eles conseguem vender a um preço ali que eles conseguem uma margem bem interessante. E essa margem maior justamente é o que faz o valor de mercado dela ser maior e ela conseguir ter mais caixa para se tornar ainda maior e construir produtos ainda melhores. Enfim, é uma bola de neve. E agora falando por que que funciona, né? A gente já comentou aqui, mas basicamente reduz a incerteza, né? Porque é aquilo, os especialistas, a gente enxerga especialistas como alguém que filtra a informação. Pô, tem muita informação aí. Então é mais fácil eu confiar nesse cara que tem horas e horas estudando ou horas e horas de prática nesse tema. Ah, eu vou escolher uma raquete de tênis. Pô, eu vou ir por minha conta, eu vou usar a sugestão de alguém ali que não é especialista, ou eu vou seguir a sugestão do Rafael Nadal, sabe? Do Uhum. Novak Djokovic. Então, por isso que as marcas, inclusive, patrocinam esses atletas, porque eles são autoridades nesse nicho, e automaticamente a pessoa fala, pô, eu quero começar a jogar tênis. O que que eu compro de tênis? O que que eu compro de raquete? Eu vou copiar o que o Nadal usa, porque se o Nadal é bom, eu automaticamente vou ser bom tendo o que ele usa. Exato, e tem aquela questão da afinidade, né? A São 3 grandes expoentes do tênis, é o Nadal, é o Djokovic e o Federer. Eles atraem públicos totalmente diferentes e cada marca tem uma Sim, característica diferente. Um usa Wilson, o outro usa não sei qual outra raquete que o outro usa e qual outra que o outro usa. Eu vou falar da Prince, eu gosto da Prince, o outro usa Babolat, sei lá, Dunlop, não sei. Mas a característica daquela marca coincide com aquele e atleta, você vê né? que cada marca tem o seu, né? É igual no futebol, que tipo, eu não sei qual é qual, tá? Mas eu sei que o Neymar é a, sei lá, a Nike, o Messi é a Adidas, sabe? O Cristiano Ronaldo é a outra lá, entendeu? Então, você vê que cada uma, você não vai ver a Nike patrocinar os três. Você vai ver a Nike patrocinar um, aí a Adidas pegou o outro e a outra falou, não, eu tenho que pegar esse aqui, senão eu vou ficar de fora. Uhum. Então tem isso também. Então você ganha essa autoridade junto com a afinidade. Então, porque você vai pegar o público que tá mais conectado com aquele influenciador, é através da afinidade e que ele passa a autoridade para adquirir o produto, né? Não é, eu tava ouvindo, não é à toa que a Nike vai pegar o Mike é bom. O Michael Jordan para fazer toda a parte dos tênis, mas são Nikes, né? Uhum. Os Air Jordans, É, tudo a marca de tênis que sai, mas só é tão forte porque ela tá atrelada ao Michael sim, Jordan, né? Agora tem camiseta, tem roupa, tem tudo, mas toda a história que eles construíram em cima de pegar a autoridade do Michael Jordan para fazer os produtos é uma grande sacada de marketing. E que às vezes pode ser uma coisa desconectada, porque o Michael Jordan tá preocupado lá no esporte dele em fazer as coisas sim. acontecer. Se essa marca não chega nele e dá uma perspectiva disso,
A gente tá falando isso pra gente hoje, é muito claro, né? Você vê toda a marca, todo Uhum. grande atleta tem essa marca. Não era Agora algo. imagina isso na década de 70, quando ninguém É tinha o feito óbvio isso. que às vezes a pessoa não percebe, né? Não é porque é óbvio que todo mundo percebe. Então você atrelar a sua marca a uma autoridade ajuda. Ah, mas eu não consigo, ou talvez eu não tenha o porte, eu não quero Não investir. precisa ser um influenciador É, gigante. não precisa, precisa ser onde o seu público está. E aí que tem mais sentido. E também tem o erro de você achar que só porque aquela pessoa ela tem autoridade vai combinar com o seu produto. Tem grandes pessoas que investem rios de dinheiro em fazer o influenciador falar do produto, mas não tem aquela conexão, o público não está na mesma sintonia e não funciona. Então é muito mais estudar e saber onde é que está o seu público para fazer uma ação assertiva de autoridade. Perfeito. E é isso, né? Uma validação externa economiza tempo. Só que qual que é o risco também que eu vejo? Tem aqueles e-commerce que você usa, que você entra, e tem 500 mil selos de confiança e não sei o que, sabe? Não precisa de tanto. Selo ajuda? Ajuda. Tipo, pra mim sempre foi algo que eu queria deixar de fora, mas ajuda, não tenho o que dizer. Selo, apesar de ser algo feio na página, é algo que ajuda. Ajuda. Né, o selo lá do site confiável, Site seguro. site blindado, tipo, É, aquilo diz alguma coisa? Muitas vezes não não, diz nada, mas só de estar lá ajuda. ajuda, gente. Então, Hum, é algo que pode usar. Só que uma coisa que também, o excesso de autoridade, ele pode ser ruim se a autoridade é muito técnica. Porque, novamente, hum, você não quer comunicar de autoridade para autoridade, de especialista para especialista. E tem um erro que era muito comum, principalmente no mercado de suplementos, que foi onde eu comecei, que todas as marcas basicamente focavam em uma linguagem muito técnica, que hum, só quem entendia era o nutricionista. Então o que acontecia? Como elas enxergavam muito, elas estavam vindo muito nessa questão de prescrição médica, né? Então elas focavam muito a comunicação para nutricionista e acabavam entendendo que todo mundo era especialista no produto, sendo que não. E aí as marcas que começaram a se destacar foi justamente as marcas que entenderam que o público não entende, muitas vezes não quer e nem precisa saber os termos termos técnicos. técnicos para tomar uma decisão de compra. Eu E aí trabalho. começaram a simplificar e usar a autoridade justamente para simplificar. Porque quando você vê, por exemplo, o Renato Cariani explicando alguma coisa, ele é uma autoridade. Além de influenciador, ele é uma autoridade. E quando ele vai explicar, muitas vezes ele até chega a usar o termo técnico, mas logo depois ele. O que que isso significa? Ou Uhum. seja, sabe, ele traz para o simples, traz para o básico. No mercado financeiro a gente viveu isso. A gente foi uma casa de análise que se posicionava como trazendo o mundo dos investimentos para as pessoas que são leigas. Porque um cara que tem dinheiro é um médico, é um funcionário público de carreira, ele não quer saber a análise gráfica que o analista está fazendo todo dia, o balancete de uma empresa inteira, ele quer saber que ação que eu compro, que fundo que eu ponho meu dinheiro, e o nosso vilão era o gerente do banco que tinha um interesse por trás, a gente dizia que a gente não tinha um conflito de interesse. Uhum. Só que é como que você traduz isso, né? É uma informação muito técnica, qual empresa analisar. Não posso te falar, Kevin, compra tal empresa, só por falar compra tal empresa. Eu tenho que dar uma justificativa do porquê você vai comprar tal empresa. Eu E tenho quando que entender essa justificativa. isso, e quando você vai dar o porquê, a melhor coisa era, eu não vou falar do balanço da empresa, não vou falar do último trimestre, eu vou falar do negócio como um todo. Ah, essa empresa investe em tal negócio, ela vende tais produtos. É trazer essa linguagem mais pro leigo sem perder o valor que ela tem. Porque a autoridade, ela é a pessoa que ela consegue passar uma informação complexa de forma simples, só que sem perder o valor da Uhum. informação. Eu não fiz aquela comunicação que a gente falou só, desconto, cashback. Não, não é isso. Ela simplifica. E é aquela coisa, a gente falou muito em nomenclatura de produto no outro episódio. Quando você põe um nome grande, você tenta ir reduzindo de acordo com as suas limitações. Fazer as coisas com limitações te forçam a pensar. Uhum. Então, às vezes pode parecer para o especialista é muito mais preguiçoso dar uma explicação técnica do que dar uma explicação simples para um leigo, Não, porque é necessário que ele faça essa transcrição, né? sim. E uma coisa interessante é que assim como geralmente uma coisa, sei lá, um recurso de acessibilidade acaba melhorando a experiência para todo mundo, como é o caso de legendas, por exemplo, que mesmo quem não tem uma deficiência auditiva acaba usando legenda porque é algo conveniente, Uhum, você deixar algo mais simples de se entender, de se consumir, também vai ajudar quem é o especialista. Então vamos supor, eu estou fazendo um conteúdo técnico ali, mas o meu objetivo é deixar o mais fácil possível. Cara, não só a pessoa que não entende da Techniquez vai me agradecer e comprar de mim, como a pessoa que entende muitas vezes vai falar: obrigado por já ter economizado o meu tempo, entendeu? uhum. Porque para a pessoa que é técnica,
apesar dela entender quando você usar termos técnicos, ser específico demais ou usar aquelas informações muito detalhadas e técnicas, ela exige um esforço, né, para ela ler, para ela falar, putz, beleza, é isso aqui, ela meio que olhar e interpretar aquelas informações, mesmo que ela seja capaz. Então, se você deixar algo mais simples, mais palpável, ela vai te agradecer também, não só o consumidor com o conhecimento mais básico. Vamos aterrissar especificamente para e-commerce. Você vende computador. Ao invés de você só falar as especificações técnicas, olha, isso é um Core i7 de 13ª geração, o código é 13400 e Isso. não sei o que lá, não sei o que LGA, não lá, sei o quê. com memória RAM de não sei quantas de frequência de megahertz e não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. Tá bom, você vai ter essas informações lá nos dados técnicos, mas você coloca roda, pacote Adobe, jogo tal, jogo tal, jogo tal. O leigo, o especialista, ou não sei o que lá. Pô, é um atalho. Economiza o tempo. Eu tô procurando um computador para fazer tal coisa. Computador para designer, computador para jogar, computador para tal coisa. Tá vendo como a gente traduz essa Sim, coisa num metrificável no seu e-commerce? Você vai ter as informações técnicas? Vai ter. Mas ele tá numa outra aba ali que se a pessoa quiser conferir quais são as especificações técnicas, como que ela você montou pode. isso, ela pode. E é aquilo, né? As pessoas que vão querer conferir essas informações, muitas vezes, elas existem sim, com certeza, mas é 1% da base. É igual celular. Cara, de 100 pessoas que compram celular, quantas estão interessadas em saber quanto de RAM tem, como que é a câmera, sabe? Elas só querem saber se a câmera dá para tirar foto, se roda o WhatsApp, sabe? Se, sei lá, qual outra informação, se tem acesso ao Wi-Fi ali, internet, se cabe 2 chips ou se é um chip só, entendeu? Não é a preocupação de, tipo, qual é o Snapdragon que tem. Não, não Uhum. é isso. Como que a Apple vendia iPods e ganhou do MP3, que era uma coisa muito mais simples e mais poderosa? Foi o marketing, né? O MP3, enquanto estava preocupado em vender a MP3. Gente, desculpa, tá? MP3, eu sei que pode ter gente que tá ouvindo nem sabe o que que era isso, tá? Mas MP3 vendia lá 128 mega de espaço, 64 mega de espaço, 300 e não sei quantos mega de espaço, chegou até os de 1 giga de espaço. A Apple pegou e no Pegou iPod Steve Jobs. é, o que eu vou vender? Cabe 1.500 músicas, cabe mais de 3.000 músicas. Ele tá vendendo o mesmo dado, só que de uma forma muito mais palpável. Cabe 3.000 músicas. É que hoje vocês têm o Spotify, mas você imagina numa época que você comprava CDs que tinham 15 músicas, o que são um universo de 3.000 Uhum. músicas? É muito CD, são 2.000 CDs. Cabem 2.000. É isso que ele tá vendendo, cabem 2.000 CDs na minha mão. É a Sim. mesma coisa que falar 128 mega. Você mostra a transformação, o benefício para a pessoa, né? Não a característica técnica que é entediante e muitas pessoas não vão entender. E ativa o lado emocional, né? Sim, Porque o 128 está falando com o lado racional e os gatilhos estão no lado emocional. Então, se todo o seu marketing é baseado no lado emocional, ajuda na decisão de compra. perfeito. É, indo aqui então para as formas legítimas de aplicar isso no seu e-commerce. Tem os certificados, tanto de produto quanto de segurança do e-commerce. Tem a questão de prêmios que você também pode receber. Ah, esse produto é o mais premiado na categoria tal, no ano de tal, pela organização Associação, tal, tal. associação tal. Tem também o press release, né? Tipo, a gente apareceu na Vogue, a gente apareceu no G1, enfim, qualquer portal que seja aí, principalmente se for um portal que o público que você quer vender acompanha e enxerga como referência. Uhum. Aprovação de especialistas também. Então, se você vende, vamos dar um exemplo aqui. Se você vende microfone, pode ser que, se você colocar que algum especialista lá, um cara que é especialista em microfone, recomenda o seu produto, Galvão Bueno recomenda o seu microfone. É o Silvio sensacional. O Santos Silvio recomenda. Santos recomenda o seu microfone, Entendeu? né? É algo que dá um boost ali na confiança também das pessoas, que é o atalho. Tipo, se essa pessoa recomenda, é bom. Né? Então, médicos, engenheiros, chefes, enfim. Tem a questão também de parceria com marcas consolidadas. Então, esse microfone aqui, pô, eu fiz em parceria com a Rode. Isso era muito comum em guitarra, se eu não me engano, né? Porque tem a Fender e eu lembro que tem a Squier, que a Squier acho que tinha alguma relação com a Fender, só que não era a Fender, Uhum. né? Então tem isso também. Pô, por que que a Squier ganhava essa fama de ser tão boa quanto a Fender ou quase tão boa quanto a Fender? Justamente porque tinha relação com a Fender, né? No mundo automobilístico é feito com o estúdio de design X, né? A Pininfarina faz muitos carros, faz Ferrari, faz Estúdios carros. Disney, né? Tipo, Então parceria com estúdios dos Disney, mesmos criadores isso isso tudo empresta funciona. autoridade, né? E tem a questão também dos dados e fontes confiáveis. Não, tipo, isso aqui passou por um estudo
que mostrou que dá resultado mesmo. Ah, isso aqui a gente fez uma pesquisa com nossa base, 90% das pessoas disseram que resolveu tal problema nos primeiros 7 dias. Tem todas essas formas de você trazer Autoridade. autoridade para o seu produto ou para a sua marca. E, finalizando, seria o conteúdo técnico assinado, né? Tipo, olha aqui o que essa pessoa fala sobre o produto, né? Tipo, vamos supor que o Paulo Musi gravou um vídeo falando sobre seu suplemento, falando quão bom ele é para, sei lá, ganhar massa muscular. Pô, é uma coisa que você pode jogar na sua página de produto ali, vai aumentar as vendas. Indo então para o penúltimo gatilho, que é o da escassez, também um dos mais conhecidos, o Robert Cialdini basicamente fala que as oportunidades nos parecem mais valiosas quando estão menos disponíveis. Então, é basicamente isso o gatilho da escassez. Quando você limita o tempo ou a quantidade em que algo está disponível para a pessoa, né, o quanto que ela pode ter de determinado item, você automaticamente vai gerar aquele medo de perda, né, do FOMO, né, o medo da pessoa perder aquela oportunidade, e você acelera a decisão. E você acelerando a decisão, você evita entrar no lado racional, que é o lado que muitas vezes vai falar para a pessoa, tipo, você não precisa disso, ou você não precisa disso agora, ou então não compre agora, deixa para comprar amanhã, e a pessoa nunca compra, né? E por que que isso funciona? Basicamente a questão do instinto de sobrevivência, que tem o estudo lá dos ratinhos com queijo, né? Você dá o choque, ele ganha comida. Você dá o choque, ele ganha comida. E outras vezes, na verdade não é um choque, né? Quando você aperta lá, ele para de tomar choque. Ou então quando ele aperta, ele ganha comida. Se você dá comida quando ele aperta, ele vai ficar toda hora ali apertando, porque basicamente ele não sabe quando que ele vai parar de receber comida, então ele já vai estocar, porque é a questão da sobrevivência. Tem também a prova social implícita, porque, pô, se tem pouca, pô, se pouca gente tem e muita gente está interessada, é uma prova social de que algo vai acabar, eu já posso ter Uhum. isso logo. E usando então, qual que é o risco de usar a escassez? Para começar, muita gente usa a escassez falsa. Esse é o maior risco. É o mais comum, a escassez falsa ou constante, que é aquele negócio de ficar repetindo a mesma oferta milhares de vezes e a oferta vai perder força e ninguém vai mais acreditar em você. É a fábula do lobo, né? É, Do o pastor e menino do e o lobo, o né? menino e o lobo. É a fábula lá. Toda hora ele fala: tem um lobo, tem um lobo, tem um lobo. Na Quando hora tinha que é o lobo de lobo, fato, acabou. ninguém acreditou. Então, vamos ir logo para as formas legítimas de aplicar, já que a gente sabe que formas ilegítimas de usar esse gatilho tem a rodo por aí. Primeiro, falar sobre estoque e cupom, né? Você que está muito em cima desse mundo de cupons em CRM, como é que você aplica uma escassez de forma legítima? Eu gosto de escassez de tempo. Então, eu falei no episódio de cashback como fazer isso. Então, eu dificilmente eu limito a quantidade de cupons para uma ação, porque a gente não consegue ser transparente, né? Se eu falar que só tenho 50 cupons para ser usado, eu não consigo dar transparência para aquela pessoa. Então, eu gosto de usar a escassez de tempo, que o tempo é transparente. Então, se eu falo que acaba hoje, acaba hoje. Não, Então, Xtel, o tempo é relativo. todos temos as mesmas 24 Aham. horas. É... Brincadeiras à parte, é 11h59, 11h59 para todo mundo, horário de Brasília. Então, se acaba hoje, eu sou transparente, se acaba hoje. Se você tentar comprar com o cupom que eu falei que acabava hoje à meia-noite, você não vai conseguir comprar. Então, eu gosto de usar isso, funciona, é super fácil de fazer, só que tem que ter um motivo por trás. Então, por que que vai acabar hoje? É porque hoje é o feriado tal, é o dia tal, é a Black Friday, a sexta-feira da Black Friday, é a Cyber Monday, é na segunda-feira. O dia justifica aquele tempo. Ou a recuperação de cashback, como eu falei, eu dou no começo da semana e digo que é válido até sexta-feira. Na sexta-feira, eu dou um countdown para ele. Então, o que é o countdown? É uma contagem regressiva. Eu falo, daqui a 4 horas o seu cupom vai expirar. Então, eu uso a escassez para isso. Então, a escassez como tempo, ela funciona bem, que use ela com uma justificativa. Tem por que ela vai começar e o tempo é igual para todo mundo. Eu consigo dar transparência. Eu não gosto de usar em e-commerce a parte de quantidade de cupom, mas eu gosto de usar a quantidade de itens. Então, esses itens têm estoque limitado, tem 50 unidades no estoque, e eu uso esse argumento de 50 unidades. Às vezes eu não tenho exatamente se tem 50 unidades, mas a gente fez uma projeção de ação de dar brinde com 200 unidades. Então a primeira mensagem é estoque limitado. E aí eu construo a narrativa. Às vezes a pessoa quer dar escassez em uma mensagem só, mas a mensagem de escassez ela tem que ser reforçada. Quando real, né? Então, o estoque é limitado porque realmente a gente negociou 200 unidades de brinde.
Eu sei que vende 20 brindes por dia, eu sei que a partir ali do quase do 8º dia, vai ter só umas 20, 40 unidades. Então eu ponho as últimas 40 unidades. E aí no dia que eu sei que vai acabar as unidades, eu falo últimas unidades do brinde. Então eu já programo essas 3 mensagens e eu faço uma jornada de escassez. Então não necessariamente é uma escassez só naquele dia. Eu tenho 200 unidades, ou eu posso falar unidades limitadas, depois X poucas unidades, porque eu já previ o quanto que vai ter, e naquele dia, últimas unidades disponíveis. Uhum. Então eu gosto de usar isso, seja para o brinde ou seja para o próprio produto, né? Você vai fazer um lançamento, um pré-lançamento, é legal você, esse pré-lançamento vão ter só tantas unidades disponíveis. Você faz um aquecimento para na hora que começar a vender, você pode usar isso na sua comunicação. Tantas unidades já foram vendidas. Você quer garantir a sua? Só tem mais tantas unidades. Exato. Corre e aproveita. Então, eu gosto de usar dessa forma, na escassez do produto ou do brinde, do benefício que você vai dar para a pessoa. Perfeito. Isso é até uma desculpa para você enviar mais comunicações, né? Porque Sim. você vai estar mandando, sei lá, 3 e-mails em um dia. Dependendo do conteúdo do e-mail, a pessoa poderia ficar super frustrada com você, né? Estressada e tal. Mas como você só está atualizando, tipo, só tem mais tantas unidades, acaba sendo aquele e-mail informacional. Tipo, se a pessoa não quiser saber, ela vai simplesmente ignorar. Não vai Não, ficar não há atrito, brava. né. Eu gosto de montar o que a gente chama de hot lists, né, listas quentes para lançamentos ou para datas especiais, porque essa pessoa já está preparado que naquela data ou naquele período eu vou aumentar minha comunicação, mas porque ela se interessou em estar nessa lista. Então eu separo essa pessoa da base, eu até suprimo ela de todos os promocionais, deixo ela só recebendo conteúdo, para quando chegar essa ação específica, seja do lançamento de um produto, seja de uma data especial, eu ter essa margem de mandar várias comunicações, porque para ela vai ser quase um favor. Eu estou mostrando que ela está tendo a oportunidade disso e estou mostrando para ela, falta muito, falta pouco, você tem que tomar atitude agora, você não tem, e a escassez faz com que ela tome atitude. Conforme a comunicação vai chegando mais para o final, então a primeira comunicação e a última são as que geram mais resultado. As do meio são as intermediárias, porque a primeira pega todo mundo que já estava Uhum. no hype da escassez e a última também pega o último cara, o É, cara é do o. Enem, né, o cara que tá se atrasando Exato. pro Enem sai Ó, o portão tá correndo. fechando, hein? O portão tá fechando. Então são as comunicações que mais vão gerar resultado para você se você fizer uma boa escassez. A que você abre a escassez e a que você fecha. Mas é importante ter as do meio porque você tá sendo honesto com ele, tá acontecendo, tá fazendo, mas nunca inventa. Eu faço sempre seja num projetado que talvez eu não consiga ter um real time do meu estoque, dependendo da sua infraestrutura, que você vende produto em vários canais, mas você dentro do projetado é honesto fazer isso porque você está dando uma informação. Agora, não me vai fazer, você fez uma escassez de produto, acabou o produto hoje, ao menos que você compre um novo estoque extra, que o seu fornecedor conseguiu te fornecer novas unidades, você pode reabrir depois. Mas não vai fazer isso intencional. Eu tenho 1.000 produtos em estoque, eu vou fazer uma escassez de 800 e na segunda eu vou abrir mais 200 Uhum. unidades. Não faz isso, porque isso é ruim. Mas se você tiver, fiz um produto, deu sucesso e eu consegui mais, abre depois de novo. Consegui mais 100 unidades, consegui mais 10 unidades. É super honesto fazer isso. Então funciona como escassez. Fechou. E aqui então falando, né, outras formas rápidas de você usar escassez e legítimas. Tem o que a gente falou de questão de estoque e cupom realmente limitado, seja por tempo ou por quantidade. Mas uma coisa também que você pode fazer é edições especiais ou sazonais. Esse produto Perfeito. aqui vai ter uma edição especial em parceria com essa outra marca, ou não sei, especial de outono, de inverno. A moda é uma A escassez, moda é muito usada, são exato. 4 escassezes no ano inteiro, né? São todas Uhum. as estações do ano. E a moda é feita em cima das estações do ano para gerar escassez. Não tem Uhum. necessidade de eu vender a moda de verão no inverno. Eu diria até, Xté, que as estações do ano foram inventadas justamente para moda. Eu acho que é o Eu contrário, né? acho que só faz calor e frio porque as empresas de moda falaram: olha, se a gente ficar mudando a temperatura, a gente consegue estimular a pessoa a comprar mais Então, roupa de frio e tal. poderia ser, né? Pena que a natureza veio antes do ser humano, né? Bom, e uma coisa também que pode ser feita é lotes programados. Então, tipo, vai ter um determinado lote desse produto, só que só vão ser 1.000 unidades desse produto, é um produto teste, enfim, contanto que seja legítimo, né? Não seja você enganando a pessoa, pode ser útil também. A questão não precisa ser também produtos físicos, pode ser um produto digital que você fala, eu só vou disponibilizar para quem comprar os primeiros 50 que comprarem. Obviamente, o produto digital você poderia mandar para todo mundo. Só que você está falando, não, eu quero dar isso como benefício apenas para os primeiros 50. Então, é uma forma de usar.
às vezes algum ingresso para participação em uma experiência física. Lote, né? Lote é uma forma de escassez, né? O primeiro Exato, lote, o segundo lote é uma forma de escassez, né? exato. Isso é bem interessante, porque você está incentivando a pessoa a comprar o quanto antes. O evento é só no final do ano, mas você já está desde o começo conseguindo caixa, tanto para montar as coisas para o evento, quanto para ficar com aquele dinheiro ali rendendo. É, se você não vender o primeiro e o segundo lote, o evento não vai existir. Exato. Então é também uma forma de você fazer o caixa para que aquela ação exista, né? Você sabe que você tem que vender até o segundo lote, que são, sei lá, 5, 10 mil ingressos. Sem esses 10 mil ingressos, você tem que cancelar o O evento. que passou é lucro, entendeu? É, É o que até passou como previsível. Tipo, ó, é. beleza, ó, vamos agora a gente já garantiu ali a base, agora bora lucrar. E tem a questão também da pré-venda. Você pode fazer uma pré-venda de alguns produtos, ou então você pode usar inclusive a escassez para estimular o GC ou a produção de conteúdo de afiliados. Tipo, ó, eu tô com 10 unidades, né? Eu vou entregar para vocês já fazerem conteúdo, já irem gerando hype. Isso é muito usado também, às vezes, em jogos, né? Tipo, esse jogo nem lançou ainda, mas eu já vou mandar para esses YouTubers para eles fazerem Uhum. conteúdo. Seja para eles conseguirem já lançar conteúdo na hora que eu liberar o jogo para compra, ou seja, para eles já irem lançando alguns sneak peeks ali do jogo para ir gerando hype na galera. Isso pode ser feito facilmente com qualquer produto físico também, né? Você falar, ó, mostra uma foto assim de uma parte do produto, ó, o que tá chegando aí, ó, sabe? Vai gerando expectativa. É muito importante você não querer vender o seu produto quando ele estiver pronto. Então, esperar chegar estoque, esperar chegar tudo para você começar a fazer o marketing. Precisa dessa antecipação. Quanto antes você quiser conseguir fazer isso, é melhor. Se você esperar para fazer depois que o produto está em caixa, você vai ficar 30 dias com o produto parado, você não vai vender, é ruim. E a gente viu isso, né? Tinha uma marca que tinha um produto que tava todo mundo esperando. Já existia fora do Brasil, né? Mas o pessoal tava esperando chegar no Brasil. Quando chegou no Brasil, Esgotou. esgotou. Sabe? Porque o hype, né? A gente já foi construindo ali, falando sobre o produto durante vários meses antes do produto chegar. Quando o produto chegou, já tinha uma. Como é que fala? Eh, que a pessoa já estava esperando, já tinha uma certa Uma demanda reprimida? demanda reprimida. Já tinha uma demanda reprimida ali, né? Que basicamente chegou, a gente atendeu essa demanda e esgotou o produto. Então, essas são formas de usar a escassez. Indo para o último gatilho desse livro, então a gente tem o da unidade, que inclusive é um gatilho que foi incluso na segunda edição, não tem na primeira, que é justamente o quanto mais a gente nos percebe, né, como diz o Robert Cialdini, quanto mais a gente nos percebe como sendo parte dos outros, maior é nosso interesse, a nossa vontade em atender as solicitações dessas pessoas. Então é aquilo que eu falei com o Xté. Se eu me identifico com o Xté, seja porque nós gostamos da mesma banda, não sei o quê, ou porque nós dois estamos juntos numa causa, se ele pedir alguma coisa pra mim, a chance de eu atender ele é maior porque a gente tem uma causa em comum, uma missão em comum, né? Então isso acaba fazendo com que a gente atue quase como uma unidade, né? Então isso acontece muito em e-commerce, você fazendo as pessoas sentirem que elas devem fazer parte do seu grupo, né? Ou que você faz parte do grupo delas. Então, por que que existem, por exemplo, tem a Voz, tem a Cristal e tem aquela outra marca lá, Liquid Death. Uhum. Todas vendem água. Por que que uma vende mais do que outra? Por que que um nicho vai comprar de uma ou de outra? É basicamente porque, por conta tanto da identidade, né? Aquela questão da afinidade, como também pela causa que está por trás da marca. Então, justamente é a identidade que você está vendendo na sua marca. Por que que as pessoas muitas vezes vão preferir o MailChimp? Às vezes é porque justamente elas se identificam mais com aquele visual mais casual, mais amigável, do que com outras marcas que são mais formais e tudo mais. Então gera uma confiança instantânea também, né? Porque a gente está falando aqui, na maioria desses gatilhos são atalhos para o cérebro tomar decisão. Então, o cérebro está muito preocupado com risco, com falta de confiança. E você fazer parte de um grupo reduz a sua sensação de risco, né? Isso é humano nosso. E também tem aquela questão da defesa mútua. Porque se eu gosto de um produto, automaticamente eh, eu faço parte de um grupo, sei lá, vou dar um exemplo aqui, eu sou do grupo da Apple e eu costumo usar tal produto. Automaticamente, né, ao usar produtos da Apple, eu acabo me identificando como uma pessoa que pensa diferente, né, que é o lema da Apple. Uhum. E eu faço parte de um grupo e quem gosta da Apple vai me defender por usar Apple. E quem não gosta da Apple vai me atacar, mas não tem problema, porque é meio que aquele lance de fanboy e tudo mais.
E o risco que tem sobre isso é justamente tentar forçar o pertencimento sem a autenticidade, que você acaba afastando os clientes. Então, quais formas que a gente pode usar no e-commerce para atrair essa questão de unidade, enfim? É você montar uma comunidade ou às vezes já tem uma comunidade, né, porque é uma coisa que é inerente a você. Quando um produto começa a ser muito vendido, ele forma uma comunidade, seja você o dono dessa comunidade ou os seus clientes fazem isso por você. Então você tem que estar nela, seja você sendo o fundador dela ou você fazendo parte, você não pode ignorar que produtos que vendem várias unidades geram comunidades. Uhum, Então, seja a comunidade do relógio, seja a comunidade da pedaleira que a gente tem, e eles geram a comunidade em volta da marca, né? sim, Então, aquelas pessoas consomem a marca X, aquelas outras consomem a marca Y. E aquelas vão defender a X, ela pode comprar da Y, não quer dizer, mas ela tem uma preferência pela X. exato. E ela vai defender e falar sobre aquilo. E às vezes a marca não está inserida nesse ambiente, ela não olha para essas É tipo o pessoas. Xbox, PlayStation, né? Você Isso. você vê também que é o nicho, vai, gamers. Dentro do nicho gamers tem o Nintendo, Xbox, PlayStation, PC, sabe? São vários subnichos que vão criando. É, essas unidades, então, basicamente, ajudam a você tomar uma decisão mais rápido, né? O que que é a unidade? É você fazer uma massa se comportar como um. Então, num show, você manda todo mundo levantar. Agora é o celular, né? Antes era o isqueiro. E aí você fala para todo mundo: agora vai para direita, agora vai para esquerda. Então, uma pessoa está controlando toda uma massa de 10, 20, 30, 50 mil Uhum. pessoas. É exatamente isso. É você, como marca, fazer com que todos vão para onde você quer ou para onde você está querendo direcionar. Isso se dá também em nichos, né? Então tem a unidade de todos, tem um restaurante que só aceita quem tem Ferrari para poder ir almoçar. É óbvio que provavelmente quem não tem Ferrari não consegue nem ir almoçar Uhum. nesse restaurante, mas ele gera uma unidade. Então tá por trás de uma marca que é tal coisa. É aquela questão, não, eu tenho um Patek Philippe, né? Eu tenho um Rolex ali, né? Que muitas vezes você não consegue comprar se você não fizer parte de um grupo seleto, não for indicado, enfim. Exato. E aí você tem o outro extremo, é esportista Red Bull. Então você tem uma unidade de marca patrocinando Uhum. todas aquelas coisas para vender um produto que é uma bebida para competir com a Coca-Cola, que é gostosa, é muito boa e todo mundo toma, o Red Bull é ruim. Então, você gera uma unidade de marca. Esse é o desafio de marketing do cara do Red Bull, né? Cara, você vai entrar num mercado super tranquilo, não tem competidor, ou simplesmente você vai competir contra a Coca-Cola. E detalhe, o nosso produto é ruim. Então, como é que você vende um negócio desse? Eu vou pegar umas pessoas que têm um problema na cabeça. Então, A você vê Red que Bull nunca vai patrocinar esse podcast. então, a Red Bull, ela simplesmente ela pega pessoas que têm uma visão de mundo totalmente diferente e que não vão tomar Coca-Cola, que vai veicular isso. Então, tem muito mais um trabalho de unidade por trás do Red Bull como marca do que como produto. Uhum. Você vai primeiro se assemelhar com o esporte radical, com aquele patrocínio daqueles produtos, com as pessoas por trás daquilo, é o Max Verstappen da Red Bull, para depois cair no Red Bull. O Red Bull vira quase Uhum. um segundo nível. Então, mas traz a unidade É o que a naquilo, gente né. até comentou lá da questão do gatilho do compromisso, né? Por eu ser a favor, sei lá, por eu gostar do Verstappen, se eu vou beber alguma coisa, eu tenho que beber a bebida que ele bebe, né? Que é o Exato. Red Bull e tudo mais. E só que isso gera unidade, porque você tem uma comunidade por trás Exato. disso, você tem uma coisa que você pode fazer intencional ou ela acontece naturalmente, né. Você como marca tem que estar se posicionando nisso. Exato. Então, a forma que você pode fazer isso. Tem a questão de comunidade exclusiva, você criar um grupo VIP com seus clientes campeões, fazer eles se sentirem parte da marca, criarem, né? Você co-criar, às vezes, produtos junto com eles. Isso acontece muito também em open source, né? Tipo, acaba Uhum. criando uma comunidade, todo mundo co-criando ali, colaborando com o O projeto. Linux é isso, né. Linux, Wikipedia, não sei se ainda é assim, mas enfim, tem vários que funcionam dessa forma. Ah, causas sociais também, então, tipo, essa marca é a favor dos pets, essa aqui é a marca produtos veganos, cruelty free, né? Tipo, não tem crueldade com animais, enfim. Ou então, uma coisa que algumas marcas fazem que eu acho bem interessante também, cada compra que você faz, a gente vai plantar uma Uma árvore. árvore. Ou cada compra que você fizer dessa marca, a gente vai dar um par de sapato para uma pessoa que não tem condição, sabe? Você acaba gerando isso, porque, tipo, legal, se eu comprar, eu vou estar ajudando outra pessoa. Então você acaba usando até o gatilho lá em cima certo, da reciprocidade, tipo, Uhum. porque aquilo, a pessoa quer sentir que ela tá ajudando os outros, né? Então, se eu comprando, eu automaticamente vou ajudar outra pessoa, ótimo, porque vai ser algo que vai gerar um sentimento positivo em mim. Tem a questão da história compartilhada também. Então, eu compro dessa marca porque essa marca tem uma história que eu me identifico, que eu admiro, enfim. Ah,
Produtos também que reforçam a identidade, aquela questão, camiseta de banda, uma camiseta tech que, sei lá, vai mostrar que você é uma pessoa que tá dentro da tecnologia, ou às vezes tem aquelas roupas também que, ah, não, só quem é desse nicho costuma usar essa roupa, então eu vou usar também. É muito comum isso em, sei lá, o pessoal do basquete se veste de uma forma, o pessoal do Uhum. rock se veste de outra, os góticos se vestem de determinada forma. Então você acaba indo para essa questão da identidade que quem veste a sua marca tem, né? E se a pessoa quer ter aquela identidade, ela vai comprar o seu produto. É aquele negócio, ah, eu quero, sei lá, eu quero me sentir, sei lá, gótico. Aí você pega uma referência gótica, vai usar a mesma roupa que a pessoa usa, entendeu? Sim, sim. Porque é uma forma, um atalho para você chegar lá. E a mesma coisa que a gente comentou até do, sei lá, do Nadal, Djokovic. Ah, eu quero jogar bem, beleza, eu vou comprar a mesma roupa, o mesmo tênis que ele usa, mesma raquete, mesmo que isso não impacte tanto quanto parece no jogo ali. Ahn, e outra coisa é a participação em eventos do nicho. Então você tem que estar. Ah, eu vendo suplemento, você tem que estar aí nessas feiras de suplemento. Ah, eu vendo eh, água, eu tenho que estar em alguma convenção que fale sobre água, que fale sobre. Ou então você pode patrocinar essas convenções, porque toda convenção tem que ter água. E eu já vi Uhum. muito isso de marcas de água patrocinarem convenções simplesmente porque todas elas sabem que todas as pessoas vão estar lá e vão beber água, vão estar interagindo com a marca delas, podem gostar e virar clientes. Então, bora tentar resumir um pouco isso daqui e vamos resumir gatilho, né? Não vamos resumir cada um. Mas basicamente, gatilhos mentais eles são essenciais para gerar vendas hoje em dia. E quando usados bem, eles funcionam muito bem, mas né, de forma legítima e ética. Porém, se você tentar usar ele de uma forma para manipular ou para enganar seus consumidores, você não vai muito longe, né? E no digital hoje em dia é muito importante você estar olhando para a sustentabilidade, para se manter vivo. E eu acredito que a melhor forma de se aproveitar da maior parte desses gatilhos é justamente nichando, porque tem vários e vários gatilhos aqui, né? Justamente esse aqui da unidade, ele envolve você nichar. Você tem que escolher um público, você tem que escolher com quem você quer que se identificar e que se identifique com você. Tem o gatilho da escassez, também pode ser tipo, ah, não, eu só vendo para pessoas que têm tais características. Então pode ser uma forma de usar a escassez também. Tem a questão da autoridade. Então você vai ter que escolher algumas autoridades ali, ou alguns poucos nichos para você se tornar autoridade. Não tem como você ser autoridade em tudo, né? Então você tem que escolher algum caminho para você seguir, para você se tornar autoridade naquele nicho. E é mais uma coisa que leva você a nichar. Tem a parte também o quê? Do afeto. É muito mais fácil você fazer poucas pessoas te amarem do que todo mundo gostar um pouco de você. Então, foque em fazer poucas pessoas te amarem, você vai vender mais. E quem mais tem aqui de gatilho? Prova social. Também é mais fácil você conseguir prova social de um nicho específico. É mais escalável. Compromisso e coerência também é mais fácil. E por fim, ali no primeiro que a gente comentou, que é a reciprocidade. Tudo fica mais fácil quando você está nichando. Então, isso que eu acredito, né? É muito difícil você ter gatilhos impactantes quando você não é nichado, quando você tenta atingir todo mundo. Mas, como a gente sabe que gatilhos são muito complexos e tudo mais. Para isso que a gente está preparando também, né? A gente preparou um mapa mental que fala de algumas das coisas que a gente falou aqui, inclusive algumas coisinhas extras, por isso que é importante você, mesmo que tenha assistido o episódio, resgata lá seu mapa mental e dê uma olhada, porque vai te ajudar, você pode sempre consultar ele sempre que tiver em dúvida sobre alguma coisa dos gatilhos mentais e como usar no seu e-commerce para aumentar as vendas de uma forma legítima, ética e que mantenha a sua reputação instável. Quer dizer, instável não, estável, porque reputação é uma coisa que é muito difícil de ganhar e muito fácil de perder. Fechou? É só mandar lá no Instagram da Lucrou a palavra gatilho, que você vai receber o link para baixar o seu mapa mental. Né? Só ir no Instagram da Lucrou, vai estar o link aí. Você digita gatilho nas mensagens, envia a mensagem gatilho, que você vai receber um link para você baixar o mapa mental. E se você quiser continuar acompanhando a gente nas redes sociais, você pode me seguir em @kevin.quintino no Instagram ou pesquisar Kevin Quintino no LinkedIn ou no YouTube. E para encontrar o Xté, Para me encontrar é só Rodrigo XTEH, que você me encontra em todas as redes sociais. é difícil manter É, som depois de administração quase de 2 horas de é. podcast, mas fechou. Então, espero que esse podcast tenha gostado, tenha te ajudado. Muito obrigado por assistir e boas vendas. Até a próxima. Tchau, tchau.